Fala, turma, mais um Vox Luminis aqui com vocês e, como sempre, algum convidado super interessante, porque senão eu nem me dou o trabalho de gravar, né? Esse meu convidado, ele conseguiu levar a saúde para a Bolsa de Valores, olha que bacana, né? O Edgar Corona fundou a Smart Fit, que hoje é uma das maiores, se não a maior, né? Rede de academia da América Latina, imagino, ele vai falar pra gente aqui. E um baita case de sucesso, um grande empreendedor, o tipo de homem que constrói Brasil e que a gente gosta de estar conosco aqui no Vox. E esse é o meu co-host, Mate Montenegro, Fala, pessoal, o tudo homem da certo? República de Pão de Queijo. Estamos aí. Falamos bastante, a gente falou bastante aqui no bastidor sobre Belo Horizonte, como que é difícil achar ponto, né, para colocar Smart Fit, como que eles fizeram um trabalho excelente com a implementação das lojas em shopping. Mas eu deixo... E podemos até começar nisso, né, Corona? Bem-vindo, irmão. Prazer ter você com a gente. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, né? Imagina. Me conta uma coisa, como é que surgiu aí essa ideia de abrir a academia, velho? Pô, na realidade é o seguinte, eu sou engenheiro químico, trabalhava em usina de açúcar, terceira geração da família, 2008 saí, não, desculpa, 95, eu achei que não dava, era muita gente, saí do negócio, eu era sócio de uma pequena academia. Era sócio, assim, eu só tinha entrado de sócio, eu gostava de praticar atividade Porque física. você gosta de malhar, você falou, pô, vou entrar de Jogar sócio. polo aquático, tinha natação, vamos fazer, achei que o negócio era fácil. Você era solteiro ou não? Eu estava separando a primeira mulher e, na sequência, encontrei o amor da minha vida em 1996. Né? Foi lead qualificado? Foi da academia ou não? Isso. Não foi, não. Não, pior que foi quase. Sabe o que aconteceu? Eu, assim, foi um ano muito estressante. 94, 95, tinha mudado o governo, o dólar 2-1, Gustavo Franco, taxa de juros lá em cima, crise russa, tal, tudo. E um pouco de todo mundo queria ser presidente, todo mundo queria mandar na empresa familiar. Eu falei, esse negócio não vai dar certo. Saí, falei, estou estressado, caipira vai esquiar, fui esquiar, tomei um tombo, me arrebentei, rompi patelar, ligamento, foi uma vergonha. Tava onde, Corona? Eu fui para Killington, legal. New Hampshire, porque Vermont, na realidade, Vermont. Vermont. E era um lugar que tinha neve em dezembro, estava muito frio, aí tomei e voltei depois de umas... Tava meio ice ali, caiu, deu uma Pô, tá machucada. parecendo você pulando de paraquedas, né? Exatamente. Aí voltei pra cá, fisioterapia, a Soraya tava lá, conheci ela e pronto. Legal, É uma história cara. de 28 anos junto. Tal. Graças a Deus abençoe, legal, né? mano. Tem Legal. 2 filhas maravilhosas. Que bacana, cara. E aí foi bom, não tinha o que fazer, porque estava machucado, fui fazer físio na própria academia, era uma academia que nós tínhamos... Devia ser um arquiteto alemão, né? Porque ele fez um vestiário que as pessoas tomavam banho de frente para o outro, sem divisório. Foi dar tudo errado, Salles. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Das duas, ou fecha esse negócio, ou ainda vamos fazer uma coisa diferente. Aí olhamos e falei, vamos fazer um negócio que não tem no Brasil. Porque eu falei, pô, por que a academia tem que ser igual à academia? Você tinha lá, né, aquele negócio meio um piso verde, espelho, uma iluminação clara, tal. Eu falei, pô, eu queria fazer um projeto diferente. Aí chamei o Armentano, falei, vamos fazer uma academia que parece... Foi o Armentano que fez o projeto? Que legal. Então, lá do Conjunto Nacional, vamos fazer um negócio que parece um restaurante, um negócio meio fashion, tal, vamos sair um pouco desse lugar comum. Claro. E essa que foi a primeira disrupção dentro do mercado, na Biorritmo, de 96. 97 sai, começa a dar certo. E aí foi uma história de pingas e tombos, como a gente fala no interior, né? Imagino. Compramos um Raia 4 do Morumbi achando que era um bom negócio. Era o melhor preço, o melhor ticket de academia do Brasil. No dia seguinte, um mês depois, 3 redes abriram no meu entorno, virou um sopão. Senhora. Depois abrimos Continental e aí foi andando, tá certo? Nós fomos corrigindo a Biorritmo, fomos entendendo, entrando com uma coisa que a gente, né, comentar assim, depois da 3ª, 4ª loja, veio uma americana para cá explicar como vendia. Não tinha G4 na época. Não tinha o G4, né? Então. E aí você chamou uma consultora. A mulher começou a explicar, eu falei, não, tá tudo errado aqui, porque a gente fazia meio um tour de Zelândia, negócio meio idiota. Você punha, o cliente entrava e falava assim, olha, isso aqui é uma esteira, aqui tem a musculação, ali é o berçário. O cara falou, mas eu não tenho filho, porque ele tá me mostrando. Né? Aí você ficava explicando a academia inteira. E o jeito de ir embora, você não pegava o nome, não perguntava o que ele queria fazer, não trabalhava a objeção, perguntando. Aí ela veio e explicou, eu falei, não. Perfeito, né? Vamos treinar uma equipe aqui, a conversão que era 15 virou 35, 40. Caramba, é mesmo, bicho? Mudou completamente, porque você tirava a objeção do cara. Você imagina o sujeito que chegava lá e falava assim, Thales, é o seguinte, quanto tempo você está pensando em fazer academia? Eu falei, eu estou há uns 4, 5 meses que eu estou pensando e tal. Foi legal. E essa decisão de fazer é tua ou se depende de mais alguém? Precisa perguntar para tua mulher, para o teu pai e tal. Eu falei, não, é minha. E que hora do dia é melhor para você? Eu falei, não, de manhã tal. Eu falei, vamos dar uma volta aqui. Não, isso aqui é perder peso e tal.
Depois, na hora H, você chegava para o sujeito e falava assim, bom, nós temos o plano mensal e anual, o que você prefere e tal, né? O cara falou, pô, mas eu preciso pensar mais um pouco. Eu falei, mas você não falou para mim que você Tá há decidido, 5 a meses decisão é pensando? sua, né? Por que você não faz o seguinte, vamos começar, se você não gostar, você cancela, cara. Mas vamos errar tentando, pelo menos, né? Que bacana. Aí o sujeito acabava, você empurrava ele para dentro. Porque ele falou, não, baita venda. preciso perguntar para minha mulher. Eu falei, mas você não falou que você não sabe perguntar para ninguém? Muito bom. O que eu fiz de errado, né? Eu já ia pro pessoal, matriculava. Muito bom, cara. Depois fui buscar um australiano que tinha um processo chamado Face to Face. A gente colocou um anúncio também, olhando um pouco o que vocês fazem aqui, né? Que era resultado garantido em 45 dias o seu dinheiro de volta. Olha só. E punha em outdoor, né? Ele comprava outdoor em São Paulo e escrevia Mas isso. o cara tinha que ir todo dia e fazer dieta. Não, a história do sujeito era o seguinte, você trabalhava músculos grandes. Então, trabalhava peito, costas, abdômen, lombar e perna. Tá. Então, eu falei assim, Horácio, vamos fazer o seguinte, tá aqui, ó, você vai vir treinar, teu compromisso é, se não der certo, nós vamos te devolver o dinheiro. Entendi. Mas você vai vir 3 vezes por semana, meia hora por treino. Entendi. 30 minutos. Põe você na máquina e fala assim, olha, é o seguinte, peito, fez 16 tá leve, fez 8 tá pesado. Vamos lá, faz. Então, ó, teu peso é esse. Põe aqui. Costas, mesma coisa. Abdômen, tal, tudo checava o peso. Falei, bom, agora tá a tua ficha aqui. Primeiro dia, você vai fazer 3 séries de 12, né, de peito, de costa, tal, e na próxima vez, na quarta-feira, que era a segunda, você vai vir aqui treinar, mas vai ter que aumentar o peso. Tá? Então, você aumenta o peso. Certo. Aumenta mais um tijolo. Se conseguir fazer mais de 8, esse passa a ter o peso. Certo. Ok? E você coloca para mim o que você levantou. Com canetinha, eu estava levantando 3 tijolinhos, eu levantando 4. Aí você punha. Mas você me devolve a ficha de pé, no fichário. Que era ficha, não tinha. E o professor abre a ficha do sujeito e fala assim, pô, mas o Thales não aumentou o peso. Eu vou botar um post-it aqui e falar, ó, quando você voltar, me procura. Entendi. E, ao mesmo tempo, você tinha um sistema de tracking na catraca para ver se o cara veio ou não veio. Se o cara não veio, alguém ligava e falava assim, escuta, você não ficou de vir na quarta? Ainda ficava em cima do cara. Em cima do cara. É doideira isso, hein? Então, o jeito aumentava a carga e vinha 3 por semana. Chegava ao final de 4 semanas, 5 semanas, ele estava levantando aqui 150 quilos e estava levantando 300 ao final de... E se sentia mais forte. E o cara ficava. Então, aumentou a retenção do cara em 20%. Faz sentido, cara. Faz sentido. Funcionou. Muito bom. Aí começamos a andar com a academia. Pô, tá funcionando. Aí eu descobri, foi quem está crescendo no mundo? Tinha 2 redes crescendo. Uma era Fitness First, na Inglaterra, o cara abriu 500 lojas em 2 anos, e outra um cara em Nova York. Aí eu falei, deixa eu tentar ir lá visitar o cara, tentar entender o que está acontecendo. Tomei o avião, fui para a Inglaterra, o cara falou, toma um trem, vem aqui para PUC, que é a minha sede e tal, tudo. Aí eu sentei com ele, perguntei, falei, escuta, por que está diferente? Deixa eu ver como é que você controla. Ele me mostrou os controles, falei, posso tirar uma foto? O cara falou, não, escreve no papel aí, me dá uma cópia disso aqui, não falei, não sei nenhum. Mas o que eu vi lá foi uma coisa que depois me caiu uma ficha, que era o seguinte, o sujeito, em vez de ter 30 coisas, pô, tem o berçário, natação, jiu-jitsu, ele concentrou em 2 salas de ginástica, uma de bike e musculação, e academias menores. Por quê? Porque o trânsito era complicado. A gente tinha que andar... a gente saía do Alpes da Cantareira para ir na Fórmula, que hoje é Bodytech, lá no Eldorado, você gastava 20 minutos. Hoje, você sair da TV Bandeirante para chegar no Shopping Eldorado, que eu morei lá, gastava 10, é 1 hora. Então, não adianta ter... Ninguém vai andar 1 hora para ir para a academia. Então, a gente reduziu o tamanho das lojas e fez loja focada. O que aconteceu? Nos bairros. Então, conveniência. Com a conveniência, passa a acontecer o seguinte, você começa a ter mais gente por metro quadrado. Então, a Bio, naquela época, até 2006, 2007, tinha 1,3 alunos, clientes por metro quadrado. Tá bom. E a Companhia Atlética, a Bodytech, a Fórmula, tinha 0,4, 0,5 por metro. Então, era 3 vezes mais por metro. 2, 3 vezes mais por metro, você podia cobrar 3 vezes menos. Que você ganhava o mesmo dinheiro, mesma margem ali, né? Mesmo dinheiro. Então, isso permitiu que a gente fosse ganhando bastante dinheiro dentro desse negócio. Isso biorritmo ainda? Biorritmo. Tá. Aí, quando chegou 2008, com essas lojas, Janópolis, Cerro Corá, tal, dando bom resultado, eu falei, me convidaram para participar do negócio, chamado Round Tables. Um monte de americano, o cara do Alasca, de Kansas, de Wichita, de não sei aonde e tal.
discutindo marketing, vendas e tal, o que faz e tal. E os caras falavam numa tal de Planet. A Planet Fitness entrou na minha cidade. A Planet. E a Planet já estava com 800 lojas. E os caras falaram, isso aqui, o cara está cobrando $10, vai quebrar. Eu falei, não tem condição. Como é que vai quebrar com 10? Se fosse quebrar, ele ia quebrar com 10 de qualquer jeito, né? Já teria quebrado, né? O cara não está aí abrindo mais loja. Aí eu tomei avião e fui conversar com os caras da Planet. Falei, escutando. Eu tinha uma demanda no Brasil que só tinha academia para rico. Falei, se esse modelo aqui funcionar, a gente tem um outro mercado no Brasil. Aí fui conversar, vamos para o Brasil? O cara falou, não, eu estou bem aqui, não aguento abrir loja, eu estou abrindo loja para tudo quanto é lado. Estou aqui em New Hampshire esquiando, andando de jet ski, de snowmobile, tomando cerveja. Eu falei, entendi. Então me responde duas coisas, né? Primeiro, por que você faz tão feia, né? Porque era um armazém com máquina. Ele falou, não, porque se eu fizer bonito, o pessoal vem. Eu não precisa vir, os caras pagam 10. Que insight bacana, velho. Pô, puta, troço louco, né? O pessoal vem, então, foi $10, entendi, né? Fazer a loja feia para o povo não vir, né? Mas eu falei, se faz feia, eu não venho, mas você, assim, veja bem, a Planet hoje, nos Estados Unidos tem 2.600 lojas e tem 21 milhões de clientes. 21 milhões de clientes, se você olhar para a população americana, 7% dos americanos estão nessa rede. Certo. Numa rede só. É bastante coisa, né? Entre 40% e 45% dos clientes não aparece há mais de um ano. Puta, o cara só paga e não vem. Sonho, pô. É uma igreja, é uma doação. O cara doa 10. Só pra ter aquele psychological relief que, tipo, eu tô pagando e beleza. Depois 10, assim, é irrelevante pra renda. Fala, se um dia eu for, eu não vou cancelar, porque vai que eu vou essa mês que... E o cara vai postergando e também não vai... Mas aquilo não ia funcionar no Brasil, porque os $20 do Brasil é relevante pro sujeito. Então foi bom. Voltando pra cá, vamos fazer um negócio legal. Né? Vou chamar designers, cara de iluminação, para fazer uma loja que ela seja comparável que a Biorritmo. Tem arquitetura, design, cor, etc. Foi um negócio legal para o cara entrar e falar que tem alguma coisa errada. E que devia estar errado era o preço. Então a gente solta a primeira Smart, sério, com ar-condicionado trocando 7 vezes por hora. Que era assim, um baita investimento. Com máquina de extração de fumaça, com equipamento Life Fitness. Quando você olhava para uma Smart e olhava para uma Biorritmo, você não via muita diferença. É verdade. Você via só o preço. Eu nunca entendi como é que essa conta fechava. Aí depois eu vi que é porque a galera, como é tão baixa, o nego nem vai, né? Muitas vezes. Não, pior que vai. Assim, pra você ter uma ideia, numa Planet, a frequência, numa segunda-feira, é 7% da base. No nosso negócio, é 33%. Mas você acha que tem um play cultural aí também, porque brasileiro treina mais e tal? Não, eu acho não, que o jeito que paga o 20 ou 15, $20 para a nossa faixa de renda é relevante. É verdade. Então o sujeito fala assim, olha, se eu não estiver usando, eu não vou. Por isso que é importante tomar cuidar do cliente, né, ter um baita atendimento de sala, ter uma academia muito legal, porque o sujeito, se ele deixar de vir, ele cancela. E faz parte, era o easy to get in, easy to get out. Nós desenhamos um processo para o sujeito dizer, ó, se você não está contente, pode ir embora. Mas a gente faz de tudo, NPS, atendimento, formação de equipe, relógio para o cara apertar o botão, o professor chegar rápido no lugar. É mesmo? Que legal. A gente copiou de restaurante. Faz sentido, tipo chamar garçom, né? Porque o que acontece? O professor está lá, o instrutor está indo na academia e o sujeito está ali atrás, ele não está vendo. Né? Então, uma máquina um pouco maior. Então, na hora que você tem um relógio e tem a máquina, o número da máquina, o cara aperta o botão no relógio e a máquina 15. E já chega perto e fala, Thales, como é que eu posso te ajudar? Não, eu estou com uma dúvida assim. Então isso deu uma percepção de velocidade na resposta quando você tem uma demanda. Faz sentido, mano. Acertou. Depois os layouts, como é que você acerta o layout? Quais são as máquinas que dão fila? Tira as filas de máquina. Tudo isso junto, eu estava falando para o Matheus, qual que é o grande segredo? Eu não tenho um segredo. É um monte de pequenas coisas estruturadas que fazem um composto. Esse composto faz uma entrega do NPS, que é o modo de mercado, mesmo com 1.600 lojas. Você consegue fazer isso em 16 geografias, 16 países, com uma entrega bastante consistente. Porque tudo tem processo, tudo tem uma razão do porquê a gente chegou nisso. Tem uma coisa interessante que ele comentou, que é, por exemplo, até essa questão de eficiência de times, né, das lojas. Então, por exemplo, o cuidado com a inclinação da pia, por exemplo, para você ter uma inclinação que não respingue tanta água para fora, para você não ter que ter pessoas indo lá para enxugar o chão porque respingou para fora, enfim, coisas do tipo, né? Tinha comentado. Esses são exemplos legais, né? O exemplo, por exemplo, do vestiário. Poxa, entra o cara
entra um cara com tênis e o cara que toma o banho, ele sai. Então ele sai com o pé molhado e aí o cara entra com tênis, aí fica aquela meleca no chão, etc. Então, poxa, elevar o piso pro cara sair do banho, aí ele sai do banho, o pé dele vai secando e na hora que tem esse encontro não tem esse tipo de manutenção, vamos falar assim, que você precisa fazer. Então, são tantas camadas de eficiência que você vai adicionando. Até tinha comentado com ele que me lembra muito a complexidade e essa busca por eficiência que o Jeff Bezos aplicou na própria Amazon. Faz sentido. Porque é um negócio em si, assim, de baixa margem. Ele fala assim, eu gosto de... O Bezos, ele fala muito isso, né? Que ele gosta de trabalhar em mercados com produtos e serviços de margem baixa, porque ele sabe, ele domina isso muito bem, sabe fazer com escala para maximizar ganho, né? Então, muito interessante que a lógica, vamos falar assim, ela é parecida, né? Então, assim, tem uma lógica semelhante entre a maneira como escala, né? A Smart Fit, ela escala com a maneira até como o Bezos, ele escalou o próprio business dele, né? Eu acho que o mais importante, Matheus, é o seguinte, você tem que aumentar a eficiência para conseguir tickets proporcionalmente menores para poder incluir mais gente. Uhum. Porque você vai mudando a saúde desses países. Então, pega Sim. na América Latina inteira, né? Você pega... Hoje são 5 milhões de pessoas. Quando a gente cheguei no México, o meu sócio falava assim, não, mexicano pobre não treina. Eu falei, como assim? Não, ele só come taco e bebe Coca-Cola. Eu falei, mas vocês estão cobrando $150 mensalidade, vamos cobrar 15. O cara falou, você está louco, não tem, não para de pé. Eu falei, vamos fazer. Aí fizemos, hoje nós temos 1.100.000 clientes no México. Eu malhei no Smart Fit quando eu morei no México. Ah, é? Era perto do meu escritório. Quando eu abri Easy Taxi lá, Sei. era do lado do escritório da Easy Taxi, ali perto daquela... Que era Polanco, não? Exato, Polanco, é. Aí eu malhei na Smart Fit lá, bicho. A maior Smart Fit, ela fica no México hoje? A maior rede? Não, acho que em termos de tamanho, nem sei qual que é. Brasil, né, pô? Não, acho que o Brasil hoje tem 2 milhões e pouco, 2 milhões e 200 de alunos. Uhum. México uns 100, Colômbia, proporcionalmente Colômbia é um país que a gente tem mais sobre percentual de população. Não, sim, Colômbia tem 620, mas você tem na Costa Rica 22 lojas em São José. Animal, é super Tem pequenininho ali, né? 12 no Panamá, Paraguai estamos indo para 20. Né? Então, você começa a botar um footprint na América Latina inteira. Sim, e eu até comentei uma coisa mais cedo, que é o seguinte, a minha esposa é chilena, ela é do sul do Chile, e eu falei que eu vi que quando você vê de perto que você assusta com o tamanho da expansão, né? Sim. Porque, poxa, numa cidade relativamente pequena, que é Temuco, a cidade da minha esposa, pô, tem uma baita de uma Smart Fit, mas imagina a cidade tem nada, essa é uma cidade bem simples, etc. E no centro da cidade, pô, tem uma baita de uma Smart Fit bonita, etc. Assim, pô, realmente os caras Corona, como é que é o processo de expansão? Você pega um sócio operador local, esse cara ele entra no equity do país, e aí você rolapa ele pra cima com uma regra, como é que é isso? Teve assim, isso foi evoluindo, né? Então, hoje, o que aconteceu? Quando a gente foi pro México, a gente era pequeno aqui, isso era uma ousadia. Aliás, uma ousadia e acho que um erro de geografia, né? de ler mapa, porque México é América Latina, né? É, América Latina. Mas não é, mas mais ou menos, né? Mas 11 horas de avião, 10 horas e meia de avião. Até porque eles consideram América do Norte lá, inclusive. Mas você fala, vamos lá que a América Latina é aqui, né? Mas não é. Miami é 8 horas de voo, lá é 11. Exatamente. Daí aí o aeroporto mais difícil de você desembarcar, sofre mais na Eu fiz a mesma cagada. Eu abri México primeiro, achei que, México é um país grande pra caramba, além de Brasil, que importa aqui é México mesmo, mas é mega longe, difícil de operar, longe, tive que morar lá. Tá? Erramos na aula de geografia. Erramos na aula de geografia, eu e você. Aí chegamos lá, foi bom. Aí pegamos um sócio local, porque nós estávamos... O Brasil, quando a gente teve o aporte, chegou lá em 2010, a gente falou, bom, temos um negócio legal, só que não temos caixa para fazer tudo, então vamos buscar um private, buscamos o Pátria. O Pátria que investiu vocês. Aí entrou com 70 milhões, né, no caixa. Eu falei, bom, não tem mercado para... Foi tudo primário naquele momento? Legal. Então, assim, não tem mercado para fazer 20 lojas no Brasil. Então, vamos achar uma outra geografia para poder usar esse dinheiro. Depois descobrimos que fizemos 18, depois 12, depois 18, depois 27, aí foi crescendo no Brasil. E no México, vamos lá, achamos um sócio local, que era Sport City. Então, no México, nós começamos um sócio local, né, porque a gente tinha o processo, e a gente tem hoje muito mais formatado esse processo. E ele operava? A gente achava que ele operava, porque ele tinha uma rede grande, ele tinha 45 Sport Cities, era a academia top. Depois nós descobrimos que ele era mal operado Sport City. Demorou um tempo, aí nós começamos a botar nossas métricas, depois, uns 3 anos, eles passaram a gestão para a gente, nós passamos a fazer tudo. Entendi. E aí compramos a parte deles em 2019, quando a gente fez um deal privado, a gente
tirou eles da operação. Você deu uma secundária para eles numa outra rodada que vocês levantaram. Mas qual que era o modelo inicial? Quantos por cento eles tinham? Lá tinha meio a meio. Era meio a meio? Meio a meio. E você entrou com capital para poder fazer as reformas? Tal. Também. Nós fizemos os dois, pusemos dinheiro, você põe e tocamos. Aí começou a crescer, quando chegou em 2019, eu comprei uma parte deles. Tá. Na Colômbia, tem uma história engraçada. Na Colômbia, nesse roundtables que eu participava, lá como é que chama? Nos Estados Unidos, que depois virou um roundtables mundial, porque ele falou, você está mudando de liga, você estava na segunda divisão, começou a crescer com as Smart, então você já não faz parte do roundtables segunda divisão, você vai para a primeira divisão. Legal. E na primeira tinha o cara da Base Fit, que é o René, que é um amigão meu, que é vamos dizer, o espelho da Smart na Europa. Ele também tem 1.600 lojas. Tinha o camarada da 24 Hour Fitness dos Estados Unidos, tinha o Les Mills da Nova Zelândia, tinha um cara grande da Austrália, tinha um Mor do Canadá lá com suas 300 lojas, e tinha um sueco, norueguês, que morava na Suécia e que ele conheceu um suíço que tinha investido na Purigen, que mudou, o cara ganhou dinheiro no equity lá, na hora de fazer o investimento dele, e ele resolveu tirar um sabático, ele mudou para a Colômbia, que ele era adventista do sétimo dia, para rezar a Bíblia em Medellín. Que legal, velho. E aí, nessa história de rezar a Bíblia, ele montou uma academia. Porque ele já tinha analisado o Purigen, low cost, acho que vai funcionar, mas montou uma low cost que era horrorosa. Mas, de qualquer forma, ele convidou o dinamarquês, que era o Rasmus, para ser sócio. E o Rasmus, num roundtable desse, me perguntou, falou, escuta, eu estou pensando em fazer esse negócio lá em Medellín e tal, o que você acha? Eu falei, Rasmus, eu acho o seguinte, eu acho uma ideia boa, mas eu estou olhando o negócio, agora eu estou olhando o Rasmus. O Rasmus é o seguinte, tua mulher é ciumenta, você está em Estocolmo, você não pode ir para Copenhague que ela não deixa. Medellín você tem que pegar um avião de Copenhague para Estocolmo, para Londres, Bogotá, Medellín. E a hora que ele descobrir, né, ela descobrir as latinas, você está morto. Então é melhor você não fazer. Ele falou, você tem razão. Então você não quer ficar com o negócio? Aí eu tinha um diretor meu peso, ele foi para lá conversar com o cara e ficamos sócios do suíço. Legal. E começou a crescer na Colômbia. Né? Animal. E a primeira loja que nós fomos visitar dele era tão low cost que ele falou, não, essa loja aqui nós alugamos um estacionamento e fizemos uma loja no estacionamento. Foi bom, eu também alugava estacionamento, de supermercado, tal, tudo. Claro. Mas o otário chega no estacionamento, na loja dele, foi uma loja feia, rapaz, com umas colunas de concreto, tudo. Aí eu tô andando, olho para uma coluna, 9. O que era o 9? O estacionamento era o 9º andar, era o 9. Mentira, era o estacionamento mesmo, ele só botou as máquinas. Ele botou as máquinas, tá certo? Não, nem pintar a porra da coluna. Eu falei, mas se você é low cost, você não tem condição. Você comprou... Por que tem 3 leg press e não tem nenhuma máquina extensora? Só se viu uma academia hipster, né? Ele falou assim, não, porque eu peguei um saldo de estoque lá, mas não tem extensora de perna, cara. Você não tem. Aí compramos, começamos a arrumar. Depois daí pra frente, o que aconteceu foi o seguinte, hoje a gente tem, assim, até por conta do trabalho da equipe, né, tem tudo muito formatado, assim. Expansão. Você tem América Latina inteira, bairro por bairro, onde a gente gostaria de estar. Tá bom. Então a gente quer estar nesse bairro, nessas ruas, a renda desse lugar é tanto, a gente quer ter, precisa de tantos metros em função do que a gente estima que vai ter de população, e por conta do tier de preço, a gente pode pagar até tanto de aluguel. E você solta isso para o mercado. Irmão. E aí começa a chegar coisa. O corretor está lá e fala, estou procurando. Não tem, de repente tem. Aí vai para um comitê, que como se fosse um comitê bancário. O cara fala, não, loja legal, fala o arquiteto, fala, o projeto não dá, pé direito é baixo, o imóvel não funciona. Entendi. Aí começa a entrar, aí você aprova os pontos. Então tem uma segunda-feira que o Diogo preside o comitê lá, entra 70, 80, 120 pontos da América Latina inteira, e aí você vai dando bola preta. Toca lá as decisões do que vai aprovar ou não. Depois o desenho de loja é feito, quem já tem a área de arquitetura fala assim, o desenho é esse. Onde as máquinas vão, já tem o desenho das máquinas, já tem o supplier, já tem as equipes treinadas. Então virou uma... Corona, deixa eu te perguntar um negócio. A decisão, então, é puramente tecnocrata ou tem uma decisão estratégica do tipo, cara, eu preciso abrir essa loja que se eu não abrir, alguém vai abrir? Então, o abrir essa loja, assim,
sempre tem que ter muita disciplina, e às vezes a gente perde, porque a gente não tem que olhar para quanto você pode pagar de aluguel no lugar. Tá bom. Tá certo? Assim, Porque senão não casa com a tua estratégia de pricing. não, e assim, pega um Brasil, você pagou caro, toma um IGPM, você alocou $1 milhão, $5 milhões num negócio, e você não dá retorno. Então é melhor não fazer. É melhor você deixar. Às vezes a gente tem lá, essa loja a gente pode pagar 40, parece que o cara está oferecendo 80. Eu falei, pô, levar. Entendi. E vai tomar IGPM de 5, de 7, não sei o quê. Daqui a 2, 3 anos ele fecha. E o Brasil é tudo animado, tudo tão bombando e tal, mas assim, já viu subir, descer, já passamos por um monte de coisa. Então, assim, o fazer certinho, né, perpetua a organização. Né? Você está animado, paga mais caro, e aí você fica, vamos dizer, pagando para o landlord, para o proprietário de imóvel, e você não tem retorno do teu investimento, ou às vezes entra no vermelho e tem que ficar perde o investimento. Sabe o que eu estou te perguntando isso? Ontem eu estava conversando com um amigo meu, que ele é da família lá do Zona Sul, supermercado no Rio de Janeiro. Ele me contou a história do vô dele que fundou. Que história bacana, velho. O vô dele era feirante. E aí, onde é o primeiro Zona Sul ali em Ipanema, rolava uma feirinha. Aí o que o vô dele fazia? Veio da guerra, quebrado, né, italiano. Ele acordava meia-noite, 1 da manhã, ia lá pra feira, esperar abrir a feira, 2, 3 horas da manhã, comprava os negocinhos importados, então os negocinhos, tipo, as castanhas importadas, essas coisas, e aí ele comprava tudo que dava e revendia pros feirantes do lado, já com a margem dele, mas ele começou a ser conhecido como uma barraquinha do importado lá. Então o Zona Sul, esse é o supermercado premium que tem as coisas importadas, né? Ele começou com a barraquinha. Trabalhador pra caramba, trabalhava mais, todo mundo ganhou dinheiro, abriu o primeiro supermercado onde ia ali. Depois ele começou a abrir mais loja, o que ele fazia? Ele falou, cara, tem loja aqui que eu preciso abrir, que se eu não abrir, Sendas abre. Aí ele vai jogar meu preço para baixo, porque Sendas vende mais barato. Aí ele falou, pô, é uma defensibilidade estratégica. Por isso que eu fiquei com esse negócio na cabeça de perguntar, porque a dinâmica é um pouco parecida, né? Não, assim, você ter... Eu acho que o mais importante é você ter todas as métricas. Então, assim, eu estava falando para o Matheus, o ponto é bárbaro. Quantas vagas tem? 30. Não serve. Não tem como, né? Não paga. O cara não consegue estacionar. Mas estaciona na rua, não estaciona. Então, melhor não fazer. Entendi. Porque a gente não acha que tem um básico para dar um gol ali, né? Perpetua. Você fala, pô, a loja nossa está em supermercado, está não sei o quê, está em shopping. Está muito em shopping. Tá, porque tem estacionamento. Eu estava falando que em BH tem isso, né? BH, por exemplo, a gente estava falando que BH é uma cidade, sobretudo ali na venda do contorno, que é muito verticalizada, né? É difícil você encontrar bons pontos, né? Para você colocar uma loja, etc. E eu estava comentando esse fenômeno, que em BH, particularmente, você vê muitas Smart Fits em shopping. E funcionando muito bem, inclusive, né? Dando super certo dentro de shopping, que outras redes, né? Outras marcas, elas não conseguiram o mesmo sucesso, o mesmo êxito que a Smart Fit está conseguindo. Ele estava comentando exatamente isso, né? Da importância do estacionamento. Sem estacionamento, a turma não se anima aí, né? E a América Latina, de uma maneira geral, quer dizer, não é Brasil. É Brasil, claro. É Colômbia, é Peru, é México, você teve lá um tempo, tudo. Tem uma sensação de insegurança, né? Então, sim. Se tu parar o carro na rua e ir a pé para academia, assim, tem uma... E é incômodo também, não tem. Né? Então, assim, o ter o estacionamento, o cara falou, tô dentro de uma área fechada, passei por uma cancela, estacionei o carro no lugar seguro, o carro não vai ser roubado, eu não vou ser abordada saindo do carro. Você te dá uma sensação que eu posso ir tranquilo. Né? Você não põe o sujeito, vamos dizer, numa situação que fala, essa é uma coisa, não vou me matricular que eu... Então, tem que criar esse environment. Você pega Colômbia, né, a gente não tem tantos espaços assim. Por quê? Porque Colômbia, por conta lá da época mais negra da história, lá do narco, etc., algumas ilhas eram ilhas de consumo, né? Shopping centers, strip centers, tal, que o pessoal ia para lá. O cara não ia na rua, porque violência, tal, tudo. Nós fazemos uma coisa, Brasil, Colômbia, Peru, Chile e tal, sempre lugares que dá segurança para o cliente. Vai se adaptando de acordo com E, Corona, nesse processo de expansão, você ia junto, passava um tempo no lugar? Como é que funciona isso? Não, na verdade, assim, né? Nas primeiras, nós visitamos ponto, visitamos loja, mas hoje a gente tem uma equipe, a gente forma muita gente, viu, Thales? A gente tem um processo de formação de gente, a gente tem gente muito competente que saiu da base. Né? Conta pra gente, como é que funciona esse processo de formar gente aí? Bom, é assim, você pega, e nós temos casos desse tipo, né? O cara que hoje toca toda a operação da Colômbia saiu de uma comunidade no Rio de Janeiro. Que legal, cara. E esse sujeito, ele passa por alguns processos. Primeiro, né? A gente tem
passou por Metanoia, passou por Maturana, passou por alguns processos de como construir conhecimento, né? Da pessoa participando. Então, exemplo, a gente tem o NPS nas lojas. Tem o NPS da loja do Thales, do Matheus, a minha, tudo. Né? E aí, a gente tinha lá um evento ano que o melhor sobe no palco. Então, o Thales ganhou, sobe e tal, mas o Thales sempre tem um talento melhor de como trabalha a sua equipe da sua loja e está subindo sempre. Eu falei, não, Thales, é o seguinte, para subir no palco na próxima vez, a tua região precisa melhorar a nota. Se não melhorar, não adianta, você não vai. Então não basta só a loja do Thales, tem que ser as lojas... O Thales vai lá no Matheus e fala, velho, deixa eu ver o que você está fazendo aqui, porque não está subindo a nota. Certo. Né? E aí, dentro dessa história de Metanoia, vamos dizer, de Maturana, tudo, você usa uma ferramenta do Peter Senge, uma das, que é a roda do aprendizado, né? Que é são 4 etapas. Você você não entra com dizendo, está aqui a pesquisa NPS, você faz isso, você faz aquilo. Pô, gente, como é que vocês acham que nós fomos? Sim. Foi bem, foi mal, tal. A recepção fala, porque você precisa ter participação. Todo mundo precisa falar. Não, isso aqui a catraca pifou, deu um problema, ou a gente não atendeu legal, tal, tudo foi bom. Então, a pesquisa está aqui, o resultado está mostrando que, de fato, aconteceu isso. Mas tem mais isso aqui. Vocês acham que isso aqui é verdade? Eu falei, não é. Pô, legal. Então, agora, o que nós podemos fazer para mexer nisso? A da recepção, não, se eu pular para o lado de fora e começar a receber fora, como se fosse rosto, em vez de ficar aqui do lado de cá, vai funcionar. O professor sente mudar um pouco a máquina, se recircular. Então, bom, essa história, primeiro, todo mundo se engajou para entregar melhor. Sim. Então, já de querer fazer a diferença, querer ganhar o jogo, claro, já deu uma mudada na nota. Faz sentido. E a turma cria pequenos processos, que você permite que isso aconteça, que depois acabam virando processo de organização. Então, essa história de, né, como é que o botão, não, se mexer nessa máquina, tem fila de máquina tal, vamos botar mais essa máquina, menos essa. Todas essas coisas acabam virando um cabedal de conhecimento para uma plataforma, para a turma, vamos dizer, em tal caso que eu faço, em tal caso que eu faço, em tal situação. E esses caras vão aprendendo. E nós temos uma turma de cultura que vai fazendo essas dinâmicas, né? Como é que trata isso, como é que trata aquilo, Quando o cara começa a evoluir, ele sai de gerente para regional, para super regional, tá certo? Faz curso de pós-administração, faz curso não sei o quê. Você vai evoluindo esse sujeito. Mas esse camarada veio do chão de fábrica. Então, você pega um cara de chão de fábrica que tem 2 pós, uma em RH, uma em administração, uma em... E, ao mesmo tempo, sabe lidar com a equipe. Não tem tempo ruim. Legal. Você falou, Leandro, você está indo para o México, um lugar perigoso. Eu falei, velho, eu saí de uma comunidade do Rio de Janeiro. Não tem perigo aqui, né? né? É o seguinte, eu saí de bala. Mas existe um partnership ali, ou seja, eu. esse cara, quando ele sai para tocar uma operação, ele pode comprar ação da companhia, você tem um pacote que você dá no comp dele. A gente tem aí um sistema de premiação, mas é muita gente, né? Então, fica muito difícil de tangibilizar. Os maiores recebem aí uma participação de ação, mas a empresa é muito horizontal. A empresa tem 16 mil colaboradores. Né? Tá. Então, o que a gente acha, que a gente entende dessa história, Thales, é o seguinte, cada sujeito que entra na Smart tem que cada dia que ele passa lá, ele tem que aprender alguma coisa, tem que ser um cara melhor. Tá bom. Né? E você tem 3 potes desse sujeito que está entrando para a gente como professor de educação física, como professor de sala. Um eu quero ser personal. Então, eu me formei para ser personal trainer. Outro, eu quero seguir uma carreira administrativa. E o terceiro, eu quero ser uma carreira acadêmica. A gente trouxe um cara top, que é o Carne Vale, diretor pedagógico de faculdade, precisamos criar uma graduação e uma pós-graduação nesse negócio. Certo. E aí passamos o mapa em todos os caras que nós tínhamos, quem eram mestres, quem eram doutores, e esses caras viraram os caras que montaram os processos para dar esse curso para aqueles que queriam ter carreira acadêmica e para aqueles que queriam ser personagens. Porque ele fala assim, a escola, tem que lembrar que a escola de educação física forma um generalista. O sujeito aprende futebol, basquete, vôlei, ping-pong, peteca, e não tem dentro da escola uma estrutura de uma academia top que ele possa, vamos dizer, fazer a prática. Tá bom. Tem o teórico. Quando você joga o cara na academia, esse cara está saindo, ele chegou lá desarrumado. Entendi. Então, eu preciso fazer esse cara virar um bom profissional para quando ele for dar um personal para alguém, esse cara o cara que ele pegou, ele ter resultado, porque aí ele começa a pegar mais gente e começa a ganhar dinheiro. Faz sentido. Então, essas 3 coisas acontecem. O cara que está aqui, eu quero ser administrativo. Então, tem todas as ferramentas de gestão que nós temos, os treinamentos, etc., que o cara vai evoluindo.
E daqui a pouco falou, esse cara já está no super regional, vamos pagar para ele um curso na GV, vamos pagar ele um curso no INSPER, vamos pagar ele um curso de graduação não sei o quê, ou tem lá uma dinâmica tal, vamos supor, em cada país tem lá vamos dizer, um lugar que você consegue evoluir esse cara. A gente vai formando essas pessoas. E essas pessoas vão subindo para... E quando chegam no topo, tá certo? Aí começam a entrar em... Seus gestores são, então, tipo, ex-personal trainer, é isso? Assim, boa parte deles, o diretor de operações, o Leandro era professor do Rio de Janeiro. Que legal, cara. O Carvalho, tá certo? Que está na Colômbia, diretor técnico, era também professor do Rio de Janeiro. A Gabi, que é presidente da Sport World, que é uma empresa que nós temos participação, nós cedemos ela, porque nós temos 20%, e ela hoje é CEO no México. Que legal. E você viveu no México, você sabe que México, eles não dão muita chance para a mulher lá. É muito machista o país, é muito diferente do Brasil, né? Acho que uma das poucas mulheres que é CEO no México é um ponto fora da curva, mas ela é excepcional. Que animal, cara. Então a gente, né, o Jorge aqui no Brasil também, diretor de operações do Brasil, todos eles saíram da base. É bastante gente, né? Então, assim, é um sistema que funciona, né? De educação e crescimento. Quero mandar um cara pro Chile. O cara falou, me manda onde você quiser. Eu vou lá tocar. Você formou tua turma ali, né? Tem gente que entende da operação. Isso me lembra muito o modelo de Jorge Paulo, cara. Jorge Paulo, então, lá do Garantia, né? Tinha a galera dele do Garantia, levou ali aquela turma ali no início para poder tocar a Ambev. Aí depois a Ambev virou uma máquina de formação de gente. Aí ele monta... Eu estou com Pátria na cabeça, mas não é o Pátria, não. Qual que é o negócio que ele monta? 3G? Não é o 3G, não. É o GP. Ele monta a GP, leva uma turma ex-Garantia, ex-Ambev também para fazer a GP. E o que acontece? Pô, vou entrar no Corona. Corona, vou comprar 30% do teu negócio. Cara, vou botar um diretor financeiro meu, o cara trabalhava na Ambev. Vou botar um diretor de operações e o cara é ex-Ambev. Então, vira a máquina de formar gente. Só que você tá fazendo para a própria Smart Fit, né? Máquina de formar gente para poder mandar, tal qual Alexandre tinha os seus Ptolomeus, né? Tinha o Ptolomeu que ele mandou para cuidar do Egito. Você tem seus Ptolomeus que cuida de Colômbia, México. Estamos mandando os nossos para Marrocos agora. É mesmo, teu? Marrocos. Tá abrindo Marrocos? Vai abrir em fevereiro, abre a primeira loja lá. Que bacana. Você está em quantos países hoje? Com Marrocos, 16. Legal, cara. 16 países. Super bacana. E como é que você faz para essa turma estar, cara, em linha com a tua cultura? Como é que você mantém todo mundo alinhado com a cultura, sendo que existem barreiras culturais e eles não estão juntos e não tem encontros sazonais? Países diferentes, a gente faz assim, eu acho que tem, assim, essa turma que cuida, os regionais, assim, a maior função deles não é o processo está estruturado, né? É ficar revalidando a cultura. Está fazendo tal processo, fez tal dinâmica, rodou a roda em tal situação, tal coisa precisa ser implantada, vamos discutir o resultado do mês. Esse trabalho é um trabalho, e aí você tem encontros que começa a ficar muito grande, né? Então, encontro no Nordeste, encontro no Sul, encontro aqui. Em cada país você vai fazendo isso. Quantas vezes por ano a turma encontra? Todo mundo, todos os CEOs? Não, todos os CEOs, a gente tem um encontro da América Latina, acho 2 vezes por ano. 2 vezes por ano todo mundo os country managers. Agora, aí você tem um encontro de todos os gerentes no Brasil, que já não tem muito mais hotel, são 1.200 pessoas. Aí tem um encontro de todos os gerentes do México, tem um encontro de... Você faz regiões. Nível gerencial você faz regional. Mas os country managers você traz todo mundo para algum país e... O último foi no Panamá. Então você faz no Panamá, a turma se reúne, discute qual que é a meta que nós estamos fazendo, onde vamos alocar o recurso, entendeu? Eu fazia a mesma coisa, eu fazia uma vez por ano, aí depois, no segundo ano de operação, terceiro ano de operação, a gente falou, cara, vamos fazer 4 por ano. Era um puta custo. A gente trazia, era 35 países, né? Então trazia todo mundo para algum país, uma vez no Brasil, outra na Colômbia e tal. Mas por que a gente reparou? Porque quando a gente traz a turma e eles convivem, o cara fica brother. E a troca fica forte. Se ajuda, porque tem muito disso. Você está abrindo uma operação do cara trocar, o cara não ficar segurando informação ali, porque o país dele vai performar melhor que o outro. Então a gente viu que tinha um valor. Tem uma história de aprendizado do cara poder contar. Falar, deixa eu ajudar, olha o que eu estou fazendo já aqui. Já passei né? por esse problema, não tropeça não é pedra que eu. Né? Então, isso vai construindo, o que você fazia lá, constrói o conhecimento, você fala, olha, ao final, né? Quem tem informação? Não sou eu que estou no escritório lá, né? É o cara que está na base dizendo, como é que resolve isso? Não resolvemos assim. Bom, então aplica ali. Testei e funcionou. Aí daqui a pouco começa uma linha direta, né? Thales, você ajuda, né, mano? Ô Matheus, o que você está falando? Estou com um problema aqui. Como é que você resolveu isso? Não, cara, fiz tal negócio. Então ela vira mais orgânica e muito menos top-down, né? E com a cultura alinhada, a turma se ajuda, né? Ajuda. Outra coisa que os alemães me ajudaram, a Rocket, toda empresa da Rocket tinha que fazer um call semanal entre os country managers, assim, né?
das investidas dele. Ele falou, porra, implementa isso nas Itais. Aí toda segunda a gente achava uma hora lá no fuso horário que funcionava para todo mundo. Batia dentro da turma da Ásia, batia para todo mundo. Tinha uma hora no fuso lá que batia. A gente fazia uma hora de call. O top 20% performance falava o que ele acertou naquela semana. O bottom 20% falava o que ele aprendeu com o erro e como que ele está consertando. E aí tinha um momento onde a turma ajudava. Do tipo, cara, eu já errei nisso aí que você está errando. Me chama no privado que eu vou te falar, mas é mais ou menos isso. Então tinha uma troca, de fazer um call semanal. Dava uma ajuda. Ajustava e ao final você construiu conhecimento, né? Veio coletivo conhecimento, né? Mas dá trabalho, hein, bicho? Tocar operação em país diferente, hein? Dá trabalho, cultura. Você não fica meio ansioso, não? Às vezes, cara, deixa eu ver como é que tá no Marrocos lá tal, no meio de uma madrugada dessa. Não, acho que não. A gente tem. Assim, como você tem muita informação, tá certo? Você também tinha, né? Então tem muita informação do que está acontecendo. Que loja está fugindo da métrica, que situação, onde nós estamos errando, mapa de concorrência. Hoje, com recurso, você consegue medir muita coisa. Vou te falar um negócio que me tirava o sono. Tipo, eu me lembro que eu morei na Coreia uma época, né? Quando a gente abriu a operação da Coreia, eu fui abrir Sudeste Asiático. Eu falei, deixa eu morar na Coreia um tempo, que aí eu faço o troço funcionar e abro o resto do Sudeste Asiático lá, né? E qual era o problema? O meu headquarter ficava Brasil. Então, eu já durmo pouco por natureza, eu durmo umas 6 horas. Só que eu não conseguia dormir mais de 3, 4 horas, porque o que acontece? Era o período que eu tinha ali, tipo, entre meia-noite às 3 e depois 4, 5 da tarde, o pau quebrava aqui no Brasil, geralmente. E eu queria participar das discussões. Eu falava, pô, mano, eu não posso não participar das discussões, eu sou CEO do negócio. Eu não dormia, mano. Então, tipo assim, virou um processo, foi péssimo pra minha saúde, tá? Virou um processo que, pô, eu não conseguia. E Sudeste da Ásia, tu fala Sudeste da Ásia é assim, 8 horas, 10, 12 horas de avião entre Coreia, Filipinas, Indonésia. Você vai, Tailândia e tal. Não é tão perto assim. Você olha no mapa, acho que é pertinho, mas não é. É longe pra caramba. Eu estabeleci em Coreia, porque Coreia faz bastante sentido pra gente, porque é um mercado muito maduro. Pra você ter ideia, eu morei em 2013 lá. 80% da população adulta já era formada com um nível superior, sabia disso? 80% da população adulta. Todo mundo tinha smartphone já na época. No Brasil, quando eu comecei esse táxi, 4% da população tinha smartphone. E tinha um negócio bacana. Os táxis, por lei, a cada 2 anos, é a Hyundai lá, né? Troca para um Hyundai novinho e 100% já tinha NFC, pagamento por aproximação. Puxa vida. Então eu falei, pô, eu tô morando no futuro, tua vida, né? Claro. Eu quero ir lá para eu poder aprender o que eu posso pegar um padrão desse, padrão coreano, excelência, para trazer para o mundo. Então meio que fez sentido naquele momento, né? Puxa vida. Em algum momento você morou fora do país, Edgar? Não. Sempre Brasil? Sempre Brasil. E aí quando os países, lá no início, tá? Quando o Pátria botou o dinheiro lá, tal, você abriu o México, depois você abriu Colômbia. Você sempre tinha alguém da sua confiança que você mandava para poder ir tocar o negócio, é isso? Então, acho que a gente mandava a gente do Brasil para operar, né? Tá. A Carolina, minha filha, morou no México uns 2, 3 anos. Morou acho que uns 3 anos, tá certo, na operação. Mas como a gente estava muito estruturado, então assim, vai o Leandro Carvalho para o México. Entendi. Porque assim, nós mandávamos gente de operação. A gente cuidava de operação e o cara cuidava do financeiro. Claro. Então a operação estava na nossa mão, a gente tinha a ponta. Falou, a entrega está bem feita, a loja está bem montada, nós estamos tendo fluxo de gente. Deixa rodar lá, né? E o que a gente fez em 2009, que foi uma puta bobeada, inclusive, a gente criou o primeiro software de recorrência do Brasil. É mesmo? Só que a gente guardou pra gente. Tipo um Gympass da vida. Não, a recorrência era assim, porque todo mundo, quando você ia pra academia, era tudo por cheque, né? Mensal, trimestral, tudo. Sim. E aí a gente falou, não, nós temos que fazer assim, débito no cartão e conta bancária. Então a gente conseguia... Você fez um módulo de pagamento que automaticamente cobra recorrentemente. Na hora, então a gente ia para todos os bancos. Pô, você faz uma fintech numa parada dessa, era outra bobeamos, porque o cara, depois de uns 5 anos, o cara nosso TI saiu, montou um negócio que era 20, que depois vendeu para local web e ganhou dinheiro pra cacete. Então na verdade fizeram, né? Não fui eu. Eu guardando em casa, não olhei para isso, tá olhando pro meu negócio, né? Então, isso, que bom, deu certo também, né, Edgar? Não dá para reclamar, né? E aí no negócio do Gympass nós montamos o concorrente, que é o Total Pass, né? Isso foi há 2, 3 anos atrás. A gente estava olhando para o mercado, a gente tinha lá a divisão de high-end, que era Biorritmo, tinha as Smarts. E a história do Gympass era assim, eu sou a solução contra a Smart, porque a Smart vai acabar com o mercado. Entendi. Então isso, né, você criou não entra na jaula do tigre. Entendi. Né? A jaula do tigre, nós éramos o tigre. Uhum. E aí assim, deixa que eu vou te ajudar. Então a turma saiu da jaula do tigre e entrou na jaula do leão. É verdade. Porque o que acontece? Num primeiro momento, o Thales fala assim, não, Thales, assina comigo aqui que eu vou levar fluxo para tua academia. Certo.
E o Matheus não assinou. Então, a hora que eu assino com uma empresa, o cliente da empresa, da empresa que ele assinou, que era do Matheus, eu tiro do Matheus e dou para você. Justo. Então, eu falo, pô, legal. É. Tirou, eu estou com mais gente. Mas na etapa seguinte, o Matheus vai lá e fala, não, eu também vou entrar aqui nesse negócio. Então, aí entra o Matheus. Então, enquanto você tem lá 30 mil academias, 10 mil estão nessa base, ele está tirando das 15 para jogar nas 10. Dia 25, falou, ó, as 15 que não estão, quando eu assino com uma empresa, eu tiro o cliente daqui e jogo aqui. Eu estou tendo vantagem. Quando você tem as 25, você fala, não, peraí, agora é o seguinte, agora eu vou pagar menos para todo mundo. Porque agora eu tenho os 25. Claro. Então eu vou baixar o ticket. E vai na empresa, eu vou subir o preço que eu cobro da empresa. E isso aconteceu há 4 anos atrás no Brasil. Aí foi bom, vamos fazer o seguinte, eu vou lançar e vou convidar as academias para participar desse negócio. Porque se você olhasse filosoficamente, e isso foi uma bobeada aqui no México, a gente conseguiu construir isso de alguma forma, mas aqui no Brasil, se você olhasse Babanco, isso há 15 anos atrás, você ia lá no Conjunto Nacional, ou no Shopping Center, tinha o Caixa Eletrônico do Bradesco, o do Itaú, certo, da Caixa Econômica, verdade. do Santander, do Banco não sei o quê, 15 caixas. E como é que funcionava isso? O carro blindado que abastecia, vinha, punha o dinheiro na caixa, aí dava a volta no quarteirão, vinha, punha no Brasil. Depois dava a volta no quarteirão, vinha. Aí a turma falou, peraí, essa porra aqui não é um diferencial competitivo, o cara ir lá, é igual para todo mundo. Bota um banco 24 horas. 24 horas, deu um bi de economia. Os bancos se juntaram e fizeram isso, bi de economia. Então, foi a mesma coisa, o ter o agregador para a empresa é um negócio legal, porque em vez de eu assinar com a Biorritmo, com a companhia, com a Bodytech, não sei o quê, eu vou assinar com um só. É isso. Ok? Então, simplifico a vida da empresa. Mas, se tem um terceiro tirando 30% da renda desse negócio, o que acontece? Quer dizer, você podia fazer das duas, uma, você podia cobrar menos da empresa, ou baratear para o camarada que está comprando para o colaborador e trazer mais gente para o mercado. E um terceiro que não põe o capex está fazendo isso. Então, no México, gente, vamos juntar aqui, vamos criar um negócio que a gente... Esse negócio não é diferencial competitivo. Vocês fizeram isso no México? O México andou. E aí, no Brasil, por conta desse squeeze que as academias estavam tendo, a gente soltou o Total Pass e hoje a gente tem 21 mil academias na base. Tá. Como é uma empresa totalmente separada e como eu tenho um setor de custo bastante enxuto, a gente paga as academias melhor e cobra menos da empresa. E acho que teve um grande... Eu acho que o grande mérito dessa história toda foi que quando você tem um restaurante, por que você pode ter, por que você teria só Visa? Tem que ter Visa, Mastercard, Amex, etc., para discutir tarifa. Então a gente pôs competição nesse mercado. Quando a gente pôs competição, as academias assinaram com a gente. Então hoje a gente já tem aí uns 35% desse mercado no Brasil. E isso mesmo? Já está com um terço do mercado? E melhorou a vida das academias e as empresas hoje estão pagando menos. Eu não sabia disso. Tá andando. Então, tem uma boa cobertura, né? Porque você tem todos os estúdios, tem a Biorritmo, tem 21 mil academias espalhadas no Brasil, então tem uma capilaridade bastante forte. Hoje a gente está em 99,3% dos municípios do Brasil com a entrega do Total Pass, que é bem legal, né? Tem... Super bacana. Coca-Cola, né? Tem qualquer lugar. Agora, esse seu mercado é um mercado de baixa barreira de entrada, né? Então, Sim. assim, meio que não é tão difícil abrir uma, vamos falar assim, né? O cara pode abrir uma academia na frente da sua, etc. Então, e pior do que isso, um cara que está numa academia, ele pode facilmente cancelar e ir para outra. Como que vocês estão trabalhando essa parte de retenção e como que vocês estão subindo essas barreiras de entrada para manter os clientes com vocês? Por exemplo, eu sei que a aquisição da queima diária, por exemplo, ela veio num momento... Aluno nosso, sabia? Você comentou, legal pra caramba. Aluno nosso, queima diária. Aluno do G4, lá no início. Eu sei que aprendeu bem, né? Aprendeu bem. Eu sei que queima diária ele veio num momento ele meio... Vou me matricular. Você tem que dar aula no G4. Vou me matricular aqui. Se é um cara que gosta de tem. construir o Brasil, tem que ajudar a turma. Ainda mais com essa estrutura de educação dentro da companhia, né? Espetacular. Exato.
Mas ele veio ali meio que num período ali, pandemia, pós-pandemia, certo? Ali, nesse momento. Isso, por exemplo, hoje se tornou uma espécie de defesa de mercado, ou vocês têm trazido outras coisas diferentes para se proteger? Eu acho que assim, a célula mátrix, a loja, ela tem que ser bem feita. Uhum. Você fez uma loja mal feita, você vai apanhar. Então, assim, eu tenho algumas lojas do início da nossa operação, lá em 2009, 2010, que hoje já não seriam competitivas e não são, e nós estamos repondo essas lojas, dizendo, pô, tinha 900 metros, o estacionamento não era legal. Quando você faz ela bem feita, é difícil um competidor pegar a gente, porque você tem o efeito rede, né? Smart, você vai em todo lugar, o cara bate o dedo aqui, entra no México, em tudo quanto é canto, você tem essa... você conhece bem a operação, sabe quanto a gente investe, vamos dizer, em ar-condicionado, em estrutura, em manutenção, em máquina top. Volta e meia, vai no mercado, o cara fala, mas o teu concorrente faz uma loja por 13 milhões. Eu falei, faz. Mas não é a mesma loja. Vocês estão pressupondo que ou eu compro mal ou executo mal. Não é nenhuma das duas. Eu devia comprar melhor porque eu compro muito e devia executar melhor porque, assim, já tem expertise. Então, o que tem é que a gente está colocando qualidade no produto. Uhum. Agora, então isso assim, a gente vê que quando a gente põe a nossa Smart no meio, vamos dizer, da concorrência, a gente acaba amassando um pouco a concorrência porque a gente faz um produto muito acima no mesmo ticket. Claro, vocês se preocupam até com a marca, né, do fornecedor do ar-condicionado, a maneira como o ar-condicionado opera, a infraestrutura do ar-condicionado que é operado em cada loja. Assim, é um negócio que é diferente. Assim, você não percebe assim, deixa eu olhar qual que é a marca do seu ar-condicionado, mas quando você está na academia e a maneira como você se desenvolve lá, né? É diferente para o aluno. Troca de 7 vezes por hora todo o ar da sala para não deixar excesso de CO2 para não dar fadiga. Entendi. Né? É mesmo? Porque assim, é como se você estivesse dentro do teu carro, recirculando. Depois de 2 horas, você está pegando oxigênio do ambiente e exalando. Vai acabar o oxigênio. Se o cara ficar 3 horas, de repente o cara dorme no carro. Entendi. A academia é igual, tem um monte de cara lá bufando em cima da esteira, correndo. Oxigênio, joga CO2. Se ficar aquele arco de parede recirculando, chega uma hora a concentração de CO2 no ambiente começa a dar fadiga. Em vez do cara aumentar. Então, o nosso ar tem que tirar, chega a tirar 30%, 40% do ar da sala, que está gelado, joga para fora, pega ar quente. Então, a conta de luz é 3 vezes a conta de qualquer outra academia. Entendi. Mas a sensação de conforto é outra. Você não sabe o que é. Você, como aluno, às vezes não sabe o que é. Que você se sente bem. Você sente bem. Você sente é mais legal. Não é mais legal. É que a gente está pondo oxigênio. Tem que pensar no detalhe. Então, isso gera essa capacidade de ser competitivo. Né? Que bacana, velho. Agora, Thales, eu estava falando para o Matheus, antes de começar no podcast, o seguinte, 12% da população americana, hoje 12%, está tomando GLP-1. Que é o Ozempic. Tá. Pela primeira vez na história, nos últimos 20 anos, o percentual de obesos nos Estados Unidos caiu. Então, assim, houve uma... E ao mesmo tempo, pós-pandemia, a turma está treinando musculação, então a geração Z está fazendo muito mais musculação e treinando muito mais e bebendo menos e comendo menos. Então, o consumo de alimento, fumando menos. Então, assim, os caras estão se alimentando melhor, estão bebendo menos, estão treinando mais. Isso provocou um crescimento explosivo no mundo inteiro, né, de atividade física. E o Brasil não foi diferente. Então, hoje você teve um crescimento bastante grande, o número de praticantes no Brasil, porque o cara começou... E vai acontecer isso. A patente do Ozempic acaba em 2026. O mundo vai emagrecer como um todo, né? Vai emagrecer. Ainda bem, né, cara? Porque a obesidade é uma doença muito triste. Então, né? isso vai ajudar no sistema de saúde. Porque causa efeito. O cara, assim, primeiro ele... muito acima do peso, ele não consegue treinar, é difícil, claro. Não é. Vai voltar, vai entrar, perde peso, eu vou treinar, me sinto melhor, vou comer melhor. Claro. Comer melhor começa a impactar menos o sistema de saúde. Então, assim, tem um efeito como um todo, vamos dizer, de população mais saudável, mais bem informada. E aí, vocês são expertos disso, nós, rede social, o cara no Instagram, estou treinando e tal. As referências hoje são outras, claro, né, para essa turma. Saúde, então, né? Saúde. E mostra disciplina, né? Tem um índice que a turma fez de brincadeira lá nos Estados Unidos, que eles pegaram o S&P 500 e compararam os CEOs que levantam peso. Você viu esse negócio? Sim. Os CEOs que levantam peso, tipo assim, não necessariamente é uma causalidade, mas tem uma correlação. As ações cresceram em média muito mais. Assim, puxa vida. Deixa eu aumentar a minha carga aqui. Né? Não, mas a real é que é o seguinte, cara. Eu treino duro todos os dias. Eu sou faixa marrom da Aliança, eu luto jiu-jitsu. O Fábio, né? Eu sou aluno Fábio é um craque, gosto dele muito. Pô, amo o Fabão, meu general. E também treino ferro. Faço preparação física
pra jiu-jitsu especificamente ali e tal. Eu treino muito, eu como bem, eu acompanho tudo e tal. E, bicho, eu sinto que hoje que eu levo essa vida muito mais regrada e eu faço uma comparação da minha vida como presidente do G4, a minha vida como CEO da Easy Taxi, a minha vida de CEO da Easy Taxi era completamente sedentário. Eu sempre treinei duro, tanto que antes de eu fundar a Easy Taxi, um ano antes, eu fui vice-campeão de Muay Thai, vice-campeão carioca de Muay Thai, eu era atleta pesado, só que aí eu abandonei tudo, eu caí naquela falácia de não dá pra trabalhar e treinar, não tem dessa, e só foquei em Easy Taxi, principalmente que minha dinâmica era muito ruim. E são dois detalhes diferentes, assim, me perdoa falar isso. É que você não conhece isso da época, me perdoa falar isso, que gravando o pessoal vai pesquisar. Se você jogar no Google aí, procura Thales antes, né, quando procura assim, Thales Easy Taxi e compara com hoje, são duas pessoas diferentes. Parece que eu sou tipo um irmão. São duas pessoas né? diferentes. Mais louco. Aí eu deixo pra Marcela. Mas assim, são duas pessoas completamente diferentes. Cara, eu saí de ser um cara mega atlético pra virar um gordo escroto na Easy Taxi. Eu fiquei gordo escroto. Ser gordo é escroto, desculpa quem é gordo, mas é verdade, é escroto. Você deveria se matricular no Smart Fit, no Biorritmo. E depois eu, arrumei a minha vida quando eu saí da Easy Taxi. Falei, cara, eu não vou ficar assim. E comecei a ter essa rotina. Eu garanto, pra quem tá me assistindo aqui, turma, se você quer ter mais performance no teu negócio, você que está me assistindo, eu sei que você é empreendedor, se matricule numa academia, de preferência Biorritmo ou Smart Fit, para prestigiar meu camarada. Ou nos nossos estúdios também, né? Vamos lá. Ou nos estúdios do Edgar, porque é o seguinte, vai fazer diferença na tua vida. Eu te garanto que você treinar todos os dias, ter um sono regulado e comer bem, você vai produzir mais e melhor. Hoje eu trabalho menos horas do que eu trabalhava na época. Com mais eficiência. Com mais eficiência. E agora, aí, se quiser fazer o bem para a empresa, para os funcionários, assina o Total Pass, você vai ter tudo isso aí com um preço bem legal. A gente assina... Pronto. Eu não sei se é Total Pass, ou vocês ou o concorrente, eu tenho que até ver então agora. Nós precisamos trazer você para dentro, vamos descobrir. Vamos fazer uma perguntinha aqui. Vamos, fechou, fechado. Gui, ó, já estamos sabendo aqui que é Total Pass, tá? Ótimo. É Total Pass? Boa. Então é Total Pass. Perfeito, boa. Mas podemos fazer perguntinha anyway. Agora, dentro dessa questão de concorrência, você consegue, você olha para essa questão, por exemplo, quando quebrar a patente do Ozempic, etc., como um concorrente, por exemplo? Ou não, um potencializador? Ajuda. Você sabe que tem uma história engraçada, uma vez logo no começo da Biorritmo, acho que está no Conjunto Nacional, tudo e tal, aí saiu uma matéria, falei assim, vão inventar uma pílula que vai deixar o cara magro. Eu falei, preciso vender meu negócio. Eu falei, não, tô ferrado, cara. Todo mundo ficar magro, bonito, não vai vir ninguém aqui. Mas aí depois eu refleti umas 24 horas, falei, não, essa é a salvação do meu negócio. Porque o sujeito faz assim, de novo, né? O cara com 30 quilos acima do peso, é mesmo que eu botar alguém de 30 quilos nas minhas costas para fazer correr numa esteira. Não vai, eu subir um morro, tá? É difícil. E não tem nem motivação, correto. Então, eu acho que assim... Eu também já tive esse negócio de se estressa, trabalha muito, ganha peso. Abdica de você começa, vamos dizer, não é... Assim, é um momento especial da tua vida, difícil, tal, tudo tal. Então, não tem nenhuma uma razão, assim, por que isso acontece? Mas acontece, tá certo? Não é o que você gostaria, tá certo? Passou por situações, tal, ou metabolismo. E, de repente, aparece uma coisa que te ajuda, tá certo? A você... entrar no eixo e você vai se sente bem, dorme melhor. Então, acho que tudo contribui, né? Atividade física, medicação. Estavam discutindo o Ozempic na Inglaterra, os caras estão querendo dar como tratamento de sistema de saúde. Não, lá na Inglaterra você compra, assim, você se registra num site lá, vai na farmácia e pega. Aqui no Brasil é uma loucura. Caro, mas ainda é caro lá. Agora, quando quebrar a patente, vai ter o genérico. Então, o sujeito vai assim, ó, como é que prescreve isso? Perfeito. Como é que ajuda o sujeito, vamos dizer, emagrecer, acertar isso? Inclusive, que a gente está vendo que o açúcar, quer dizer, a descarga de insulina, o açúcar, é uma das causas, tá certo, de aceleração de Alzheimer, de demência. Tem uma pesquisa falando disso. Então, isso vai ajudar a saúde como um todo, né? Exercício, Ozempic e tal. Tem um episódio recente do Joe Rogan com o Mark Andreessen, da A16Z, e ele comenta que tem alguns estudos sendo feitos, né, com o Ozempic, a gente até comentou sobre isso, que ele pode ser eficaz contra, por exemplo, alcoolismo, para ajudar as pessoas a parar de fumar. Mas é real, também. Sabia? Porque se você tomar Ozempic, você não consegue ficar bebendo muito. Porque é muito calórico, né? E ele te dá um pouco de regojiza de caloria, assim. Quando você toma, de gordura, quando você toma o Ozempic, geralmente eu tomo pra bater peso. Eu luto de médio, né? Eu sou meio pesado. Tá. Meu peso normal é 85, 87.
eu luto de 82.400 de kimono, então eu tenho que bater 80. Puxa vida. Bicho, não dá pro meu tamanho, eu tenho quase 1,80, 1,79, não dá, né? Eu sou largo. Então o que eu faço? Eu tomo um Ozempic, geralmente uma caneta, eu bato o peso. Cara, eu tomo Ozempic, irmão. Tipo assim, eu não consigo comer coisa gorda. Não dá. Tipo, se eu quiser, você já diminui comida, mas o negócio naturalmente dá uma emagrecida. Só que a parada é, tipo, sei lá, vou tomar um vinho. Toma muito menos. Eu não sei explicar o porquê. Sei que você não tem vontade. Tira a vontade. Isso é interessante, né? A gente tá falando, né, com relação a essas outras doenças também, então existe um potencial que aí a conta fica fácil, né? Assim, se a gente quer diminuir, por exemplo, o impacto no SUS, uma coisa que é muito comum que era incentivado ser feito até num passado recente no Brasil, foi assim, pô, tem uma carência muito grande, por exemplo, sabe essa moda, acho que aqui em São Paulo também aconteceu, em Belo Horizonte aconteceu muito disso, que toda praça tinha aquelas maquininhas de exercício para pessoas mais velhas e coisas do tipo, pô, colocar pista de caminhada, até mesmo pista para bike, etc, porque se a turma tá exercitando, se o pessoal tá fazendo, tá praticando alguma coisa, tá tendo um pouco mais de saúde, você despressuriza o sistema público de saúde, isso é positivo, porque, poxa, você tá gastando menos dinheiro e o pessoal está vivendo mais e melhor, né? Então, por exemplo, esse tipo de solução, né, ou esse tipo de remédio, etc., pode inclusive ajudar nesse quesito, o que é excelente, né? Eu acho toda essa história, acho que vamos dizer, eu conto que assim, provocou algumas mudanças no mercado fitness, né? No mercado de atividade física. Você ter, vamos dizer, academia, que antes era academia só para gente rica na América Latina inteira. Uhum. Quando a gente solta Smart, todos esses países, você vai, como é que chama, no ticket de $10, $15. Uhum. Aí isso vira modelo geral, então tem um monte de gente fazendo academia. Isso é muito bom porque tem mais lugares, tá certo, num ticket que o sujeito consegue pagar para poder praticar. Se a gente também tiver o auxílio, vamos dizer, do sistema de saúde, o auxílio da medicação, para que mais gente se exercite, gente saudável sinistra menos, sofre menos. Então, assim, acho que nós temos a chance de reverter essa curva dos países para ter países mais saudáveis, população mais saudável, mais feliz, mais ativa. Focado nisso. Então, você viu a entrevista do Kenner? Esse cara vai entrar no FDA, mano, ele vai mandar aquele bando de vagabundo embora, o que vai vir de aprovação de good drugs aí para poder resolver esse tipo de problema que a gente tem, não só com obesidade, mas uma série de outros problemas, né? Sim, tem outras substâncias que são utilizadas. Até tem um caso muito interessante disso. Só assim, eu sei que eu não sou um especialista nisso, nem vou saber citar os nomes, mas, por exemplo, tem um cereal que chama Fruit Loops, né? Sucrilhos, né? Que chama Fruit Loops. As bolinhas coloridas, rodelinha colorida. Veneno. Aí o que acontece? Ele tem um tipo de composição no Canadá menos nocivo que nos Estados Unidos. Ora, por quê? Aí ele falou assim, por que eles não usam tal substância, tal XYZ substância no Canadá, mas usam nos Estados Unidos, que são, né, são piores, né, para criançada e tudo mais. Então tem algumas coisas nesse sentido que o Bob Kennedy ele quer atacar, né, ele quer endereçar e é interessante, né, assim, se observar esse movimento. Né? Corona, então, quando a gente pensa no ponto de vista de ecossistema, por exemplo, faria todo sentido do mundo você ter uma rede de clínica de endocrinologia, por exemplo, conectado à Smart Fit, que é o caminho natural do cara que está treinando, né? Por que não? Por que não? Acho que assim, eu acho que o grande, vendo o que o Matheus está falando, acho que proibir, liberar, tudo, acho que o que vai fazer esse negócio andar é informação. Quando você tem informação, quer dizer, gente informada, como redes sociais, Instagram, etc., você começa a ter informação, você fala, eu tomo minha decisão. Eu sei que isso pode ajudar. Claro. A gente já está vendo lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, tem uma rede chamada Lindora, que é uma clínica, vamos dizer, ligada, vamos dizer, a academias que, vamos dizer, ajuda, vamos dizer, na forma como você toma, vamos dizer, essa medicação. Dá prisão de ventre, não dá prisão de ventre, como é que eu sinto isso? Então, isso pode vir, assim, o problema disso é o custo, o ticket de você fazer essa aplicação hoje né? É muito caro, é proibitivo. Hoje, talvez, biorritmo tem um perfil disso. Mas isso deveria ser, vamos dizer, com um sistema de saúde impactado, nós temos, acho que um sistema de saúde muito melhor, que eu estava conversando com o Matheus antes, e você chegando aqui também, o sistema de saúde americano, por mais que a gente fala Medicare, é um desastre. O SUS nosso é muito, mas é muito melhor, mas muito melhor. SUS, né? O Lula operou no SUS agora. Bom, tudo bem. Não foi, não. Não, mas esse capítulo fica mas não é assim, então vamos. Assim, a minha mulher passou mal numa praia aqui no Brasil, tudo tal, teve uma ablação e a única coisa que estava aberta, tá certo, era um posto de saúde do SUS e o atendimento é espetacular. Imagino espetacular. Que eu acho que assim, a gente tem que
Tem que assim, Eu não ia olhar. perder O essa Brasil piada, faz coisas muito bem feitas, né? O SUS, ele tem, sim, ele tem suas ineficiências, ele tem seus problemas. Se você pegar, teoricamente, falando a teoria do SUS e a maneira como você pode estruturar ele, aplicar ele, tem uma cara de funcional, de que pode funcionar muito bem. É claro que a gente esbarra em algumas questões, burocracias e outras questões que, enfim, não vem tem uma tanto questão ao mais caso. simples que isso, quanto que custa para operar. Não é melhor pegar esse voucher e setar o preço do mercado no sistema de voucherização, tal qual o Chile fez com a educação ali na época do Pinochet? Ficaria mais barato. Será que não ficaria mais eficiente porque você vai ter um empresário que quer receber esse cheque do cidadão para ele usar com saúde, que é um dinheiro marcado só para isso? Eu duvido que não ficaria, né? Pode fazer sentido. Mas, de qualquer forma, dos males o menor, né? É melhor do que morar em um país como os Estados Unidos, que, cara, o cara, se ele não tem um plano de saúde decente, ele vai morrer. É porque o plano de saúde não é uma garantia de atendimento. Eu acho que o médico... Eu queria fazer um elogio, aproveitar... E o United lá tomou até tiro. O médico brasileiro, porque assim, também tem tanta regra, tanto processo, se o cara comete um erro, que ninguém põe a mão. E aqui no Brasil a gente vê, quer dizer, primeiro, né, um sistema bem estruturado e a gente vê o médico preocupado com o paciente. Sim, agora, é lógico que, né, o tamanho da população pode faltar algum recurso em algum lugar, tal, mas eu acho que, assim, via de regra... É um sistema que tem seus desafios, ele não é perfeito, igual, por exemplo... Eu, como dizer, nas poucas vezes que precisei, tá certo, eu fui extremamente bem atendido, então eu só tenho elogio, para a equipe, para os médicos, para as enfermeiras, tá certo? E acho que para o Brasil o negócio faz diferença. Edgar, eu passei quase um mês agora na Inglaterra, 2 meses atrás, e do lado da minha casa, lá que eu fiquei lá em Chelsea, tinha uma rede chamada Cobox, que parece o teu negócio de boxe que você tem. Como é que é o nome? Jab. O Jab House. Que negócio divertido, hein, bicho? Eu treino boxe, né, de vez em quando. Mas é específico, né? Não é pra todo mundo, né? Não, mas é muito divertido. O que eu fazia? Por exemplo, eu não consigo treinar com a minha mulher, porque eu treino jiu-jitsu, faço preparação física pra jiu-jitsu. E a minha mulher malha. E aí, não consigo treinar com a minha mulher. Nesse tempo que eu fiquei ali, trabalhando de lá, eu falei assim, cara, vou tentar, já que eu tô com uma agenda mais flexível, treinar com a minha mulher pelo menos umas 2, 3 vezes por semana. O que eu fazia? Eu ia no Cobox com ela, que tem um treino funcional, Mate, que rola um saco de pancada ali também, que você... saco de pancada, mais o funcional com peso. E ele tem um negócio desse no Brasil, tem o Jab. Que é a Jab House. Qual que é a lógica dessa estratégia aqui? É de fato unir, tipo assim, o homem e a mulher para eles treinarem junto ali, no meu caso, por exemplo, pega o noivo e a noiva, o namorado e a namorada para treinar junto. Qual que foi a lógica quando você treinou? Eu acho que assim, tem um terceiro, como é que chama? Um terceiro pocket, um terceiro, vamos dizer, público, que não é biorritmo, não é Smart Fit, tá certo? Que é, vamos dizer, a turma, vamos dizer, de fazer aulas diferentes, de ter experiências diferentes, né? Então, a gente, olhando isso para fora, assim, não tem nenhuma grande ciência. O que está funcionando fora do Brasil e por que está funcionando? Então, a primeira coisa que a gente trouxe foi o Race Bootcamp, que é uma aula intervalada, tá certo? Mas também sempre com muita ciência, tá? Por exemplo, o que eu queria fazer? Eu não queria depender, né, do professor estruturar a aula. Tá bom. Porque o Race tem uma história. Você tem uma aula que ela tem 7 minutos de esteira, 7 de chão, 7 de esteira, 7 de chão, 8, 8, 8, 8. Tem uma sequência. Certo. Nenhum minuto pode se repetir. Porque o camarada, o primeiro terço, o segundo terço, o terceiro terço, se for igual, o cara decora a sequência e aí ele enrola no segundo terceiro, porque você falou, eu já vi que é meio pesado, eu vou diminuir a carga aqui. Então ele não pode saber o que assim, tira a previsibilidade. Tira a previsibilidade. E nenhuma aula pode se repetir. Então, aula de segunda não pode ser aula de terça, não pode ser aula de quarta, não pode ser aula de quinta. Então, isso é feito no escritório central, por uma equipe, que coloca uma discografia, uma curadoria de música também, que o cliente gosta. É verdade. Então, dentro disso, aí você só precisa treinar um instrutor para dizer, por exemplo, a hora que ele fala. Ele não pode ficar, não, vamos lá no primeiro terço da aula. O cara está com energia. Entendi. No último, ele precisa empurrar. No primeiro terço, o cara quer escutar música. Quanto menos ele falar, ele só dá instrução e deixa a música tocar. Você coloca, inclusive, isso no processo. Tem que ter isso em todos os processos. No Ampilates, no Vidya de Yoga. Então, eu falo, bom, ok. Né? Às vezes, fazer um treino só é enfadonho. Então, a hora que a gente cria esse colar, que você tem a Velocity, quer dizer, que é uma aula de bike divertida.
Você tem o Race Bootcamp, que tem um intervalado bastante intenso. Você tem o Tônus, que é uma aula de musculação em grupo, né, que a mulherada adora, tal, porque eu não gosto de musculação. Pô, uma hora que faz o Tônus, faz em dupla, tal, tudo. É uma aula que assim, acaba dando engajamento. É a aula que tem maior retenção nossa. A pessoa fica mais tempo fazendo a mesma aula. É legal. Sabe o que a turma estava falando aqui antes? A gente estava comentando sobre a Velocity, por exemplo. A Velocity é uma seita. Todo mundo que vai lá adora, ama e quer arrastar as outras pessoas para fazer também, entendeu? Então o pessoal gosta. Eu sinto que tem cara de treino de fim de semana, sabe? Aquele treinão no sábado com a galera, sem pressa. É uma festa, mas o shape, porque assim, na verdade é toda experiência. Eu quando estava dentro da Biorritmo, que eu pus os estúdios para dentro, a gente não tem nenhum sentido. Na sala que você dá axé, que dá Shiban, que dá não sei o quê, depois você dá um bootcamp. Ou dá um yoga na mesma sala que você dá uma aula de dança. O yoga, o cara tem que estar na Índia, cara. Toda a ambientação. Precisa ambientação. Você precisa viver. Tudo aquilo é ferramenta para você conseguir praticar vivendo uma experiência. Então, você precisa viver experiências. Quando você vive experiências e cria as tribos, que a turma vai hoje no Vidya, vai no Race, vai no Jab, vai para viver uma experiência, mas para conviver com gente. Verdade. É o público, né? Da galera, pô, vamos lá no sábado, encontro, aí tem o Parque Elétrico na frente, toma um shake, tem lá. Então vira um ponto de encontro. Né? Em vez de fazer a festa, você vai encontrar a tua turma no sábado de manhã lá, tomando sol num Parque Elétrico. É isso. Pronto, nós construímos uma comunidade que se gosta, que convive, que fala, não, vamos abrir outra loja, porque abriu tal experiência não tem, pô, vamos botar, não, então essa aqui ajuda o cara a melhorar fisicamente, ter uma qualidade de vida melhor. Ter uma vida mais saudável, um lifestyle mais saudável. Pronto, estamos trazendo, estamos deixando gente feliz. E eu gosto do modelo de negócio, cara, compra crédito aí vai usando o teu crédito. Isso, usando, e usa aqui, usa ali, fala, não, hoje eu vou fazer um vídeo, não, amanhã eu vou fazer um tônus, não, peraí, eu vou fazer um Pilates, que é uma coisa nova que nós colocamos, que é uma aula de Pilates em grupo, com música. É mesmo? Eu não vi esse não. Bandeira Paulista, tem na Bandeira Paulista e tem em Pinheiros. E agora nós estamos soltando, porque a gente pilotou, funcionou e agora põe no ar. O MVP rodou, agora escala. Né? Começa a sair para. Aí você tem mais uma modalidade, né? Não, hoje eu vou fazer um Pilates em grupo, amanhã eu vou fazer. Corona, eu tô percebendo um negócio aqui, é o seguinte, você tem um cuidado com um detalhe muito grande, assim, né? Previsibilidade de experiência, história toda. Tudo infraestrutura da loja. Infraestrutura premium. Escolha do ponto. Como é que fecha a conta, mano? Com um preço tão baixo assim? Então, lembra aquela história? É barato. Não, lembra aquela história de quantos caras você punha por metro quadrado? Sim. Tudo tem uma métrica. Assim, se a como é que chama? A Bio punha 1,3 por metro, a Smart tem que botar 3,4. E você conta que vai um terço. Aí você vai colocar. Não, na verdade, qual que é a tua receita por metro quadrado equivalente para você poder, vamos dizer, cobrar aquele ticket? Eu preciso buscar um pouco mais, buscar 2 vezes mais gente, mas 2 vezes mais gente precisa ser eficiente no desenho da loja para que não tenha fila. Então, giro, né? Tipo, um restaurante conseguir dar mais giros de pessoas numa noite, você precisa também conseguir fazer com a turma consiga usar a academia. Se você tem lá uma extensora de perna que tem 4 caras esperando porque não tá faltando essa máquina, você começa aquela história, vai a ponte lá da Cidade Jardim que encavala no retorno. Sim. Pô, vai parar a cara lá na, como é que chama? Na Paulista. Vai travando o trânsito. Onde é que está o gargalo? Então a gente olha os gargalos, fala, tem gargalo aqui, ó. Essa máquina, dando fila, isso aqui engargala toda a academia. Então o teu gerente fica olhando isso. Não, nós medimos e falou, então a gente já sabe quais são os sets padrões que a gente deve ter, tá certo? E a gente falou, aqui ainda está faltando essa máquina. Entendi. Essa máquina a turma não está usando. Foi bom, então vamos reavaliar o parque, porque também comportamentos mudam. Entendi. Então, lá atrás, em 2019... rodando o México, eu vou rodar 90 lojas do México, Monterrey, Cidade do México, como é que chama? Toda aquela região de Playa del Carmen, Cancún, tudo. Eu falei, gente, tem um negócio diferente aqui. Tem cardio mais vazio e área de borracha, peso livre mais cheia. Aí fui para o Ceará, 32 lojas, mesma coisa. Cheguei de volta e falei, olha, é percepção, mas vamos fazer o seguinte, vamos baixar de 60 peças de cardio para 30 e vamos aumentar as borrachas das lojas existentes e vamos começar já a retrofitar as lojas antigas, porque está tendo uma... Aí nós medimos, de fato está acontecendo. Então, de 19 para cá, e demorou um pouco, porque teve o problema do Covid, da pandemia, então as lojas estavam fechadas, você não ia abrir loja nenhuma. Mas assim, chegava numa loja, ela tinha 60, falei, tira 30, põe na loja nova, e essa aqui você borracha e
máquina de peso livre ou de musculação para poder ajustar, vamos dizer, o produto ao novo anseio, a nova demanda, o novo hábito. E qual que era a correlação? E por que estava acontecendo isso? Não, lugar mais quente, nego faz menos cardio? Não, acho que geral. Acho que aconteceu o seguinte, por conta de rede social, tudo, você não vê ninguém postar correndo numa esteira, você não vê ninguém... Então, eu tô treinando, os influencers, o suplemento, você vai... Eu fui a Ana, minha amiga, tudo faz aquela feira da Arnold aqui. Sim. Pô, a FIBO, que é a maior feira de fitness da Europa, lá em Colônia, passam 130 mil pessoas. Na feira da Arnold tinha 110 mil pessoas. Caramba, passando no Center, no Expo Center Norte. Uhum. E aí eu fui andar pela feira, tinha filas de 3, 4 horas para tirar foto, Thales, com um cara que você nunca ouviu falar na vida, um puta cara grande. Cibum, esses caras assim. Não, mas é um negócio assim de louco, cara. Eu falei que isso é outro mundo, cara. Eu olhei assim, e gente, não é que você fala, pô, todos os caras, tudo gente normal. Então eu falei, pô, mudou. Bacana. Isso aqui, assim, os caras estão achando isso legal. Então, assim, bom, essas empresas de suplemento, de proteína, de não sei o quê, tudo bombando, crescendo, mudou o mercado. E a história é, gente, vamos adaptar. Você tem quantas academias mesmo no mundo? Acho que nós vamos acabar agora esse ano com 1.700 em dezembro. A gente vai abrir 90 academias em dezembro. Baita de um canal de distribuição para suplemento, hein? Mas eu acho que... Você nunca pensou em meter uma lojinha lá dentro? Nós testamos, cara, mas assim, nós não achamos formato. Assim, toda academia de lugar mais legal tem uma lojinha perto, tá? Mas você precisa ter um empreendedor local, porque o cara dá conselho, ajuda. Posso te dar um insight aqui, você pensa? Sim. Monta um negócio, uma lojinha dentro das Smart Fit, mas que você vai vender esse espaço para uma franquia. Você vai pegar um franqueador, ou você pode ser o franqueador, você vai vender uma franquia para um empreendedor que vai estar ali, meu irmão, e ele é porco nessa história, ou seja, o bacon sai do lombo dele. Se ele não vender, ele também não ganha dinheiro. Que aí ele vai assumir e vai fazer vai falar com os professores, vai ajudar, pô, tem... Você vira o franqueador, se você não quiser ter essa dor de cabeça, pega um franqueador e vira sócio do cara e ele vende franquia, que esse negócio pode ser que ande, hein? Vou testar. Pois é, tem esse negócio. Deixa eu te perguntar um negócio, cara. Como é que você sobreviveu à pandemia? Rapaz, isso é uma história engraçada, né? História engraçada porque foi assim. Até quando me perguntam, foi o que você acha de cenário? Se vai bem, se vai mal, se o país vai bem, se o país vai mal, se o México trocou o governo, se não trocou. Tal. Eu falei, gente, o problema de empresário é errar o cenário. Né? Assim, se eu sei que nós vamos ter um momento difícil, sei lá, guerra não sei o quê, o petróleo subiu. Você se prepara para isso, né? Você desenha a organização. O problema da pandemia foi o seguinte, em 15 de fevereiro eu estava em Marrocos, passeando, e eu não sei porque eu liguei a TV italiana e vi aquele negócio de Milão, aquela correria, então eu liguei para um amigo meu, para o Flávio Rocha, Flávio, o que você está fazendo em Milão? Ele falou, tá aqui no desfile, vendo. Eu falei, cara, vaza, porque vai fechar tudo. Ele falou, você tá louco. Ele chegou no aeroporto e foi o último a embarcar. Entendeu? Mesmo, você que avisou o Flávio? Que legal. Ele falou, rapaz, nem percebi. Eu tava no desfile aqui no outro lugar do Dolce e tal, sei lá. Porque o mundo tava meio perdido com a história. Não, né? Com a puta confusão. Aí eu falei, bom, vai fechar tudo. Mas a história do 15 de março era, nós vamos fechar por 90 dias. Por 90 dias. Só para achatar a curva. Para achatar a curva e para preparar o sistema de saúde, então, hospital de campanha, e depois abre. Bom, em 2019... Você chegou a acreditar nisso ou você achava que ia ser pior? Não. 2020, né? Em dezembro de 2019, nós tínhamos feito tinham feito em 2019 190 lojas. Certo. E nós tínhamos feito uma passagem, o Pátria vendeu de um fundo para o outro, entraram investidores novos e entrou um caixa. Então eu falei, bom, de 190 vamos fazer 220 ano que vem. Sim. E aí nós estávamos com o pé no acelerador, claro, fazendo loja. Bom, fazendo loja, eu falei, escuta, 60 dias, o que a gente faz? Põe os caras de férias, para a construção? Foi não. Continua, cara. Daqui a pouco abre, né? Vai abrir daqui a 60 dias. Vamos embora, né? Então, pé no acelerador, continua. A gente faz só dar põe a turma de férias, não sei o quê, segura um pouco, tira a propaganda do ar, congela, não cobra ninguém e pronto. Sim. Aí 60 virou 90. O cara, não, mas 90, mas vamos abrir. Aí está começando a abrir, começa a abrir, mas abre 2 horas, abre 4, e para piorar, a gente estava numa história que assim, o que fechava, não é que fechava a academia, fechava o KNAI. E o KNAI, foi, como é uma classificação internacional, a gente não conseguia mudar, nós fomos tentar até do governo, falei, gente, não é possível fechar a academia. Mas estamos fechando o KNAI.
KNAI foi criado lá atrás, nos Estados Unidos, não sei o quê, uma convenção mundial, tudo. E atividade física, naquela época, era Jane Fonda dando aqueles pulinhos lá em... Sim. Então aquilo era meio palhaçada, meio... essa aqui, põe essa não era saúde, não né? tinha saúde. Então meteram como se fosse nightclub, como se fosse balada e tal. Então o cara dava uma canetada e fechava a gente também, cara, fecha a academia. Então fomos indo, quando chegou em outubro, reabriu. Aí teve a eleição, rapaz, deu Covid de novo, novembro, chegou em dezembro, fechou tudo de novo. Aí nós tínhamos 70% da base, de repente, a hora que o cara que era aluno nosso, que não tinha cancelado, porque nós também não estávamos cobrando, claro. Quando ele viu que fechou de novo, o que ele fez? Falou, esse troço vai durar para sempre, nós vamos ficar trancados em casa o resto da vida, cancela essa porcaria. Então nós tivemos um puta cancelamento. Puta. Aí perdemos 1 bi no ano. Chegou em dezembro, tivemos que pôr dinheiro do bolso, porque você tinha uma dívida com o banco, que era razoável, não era um endividamento grande, mas que começou a ficar. E que você tinha uma relação dívida e EBITDA. Quer dizer, você não podia passar de 2 ou de 3. Como tinha 0 de relação de caixa, nós estávamos com 30, 35. Claro. Pusemos dinheiro e foi bom, mas vamos continuar. Janeiro fechou de novo, fevereiro tal. Quando chegou março, foi bom, estamos meio... ferrou. Mas vamos tentar um IPO. Aí nós tivemos 3 parceiros, que eram investidores nossos, que falaram, nós ancoramos, que era o CPP, o JC de Singapura e a Dynamo. Os 3 falaram, não, nós ancoramos, vamos fazer. E a gente construiu uma tese... Isso era 2021. Aí é 21. 2021. Nós estávamos fechados. Né? Então, assim, o que a gente fez? A gente conseguiu fazer um IPO perdendo 1 bi com a empresa fechada. Então, porque a tese era muito boa, né? A tese era... A história é a seguinte, a gente montou lá como chama, um deck para apresentar para investidor e tudo. Seu deck rodou no mercado inteiro, você lembra? Seu deck rodou o mercado inteiro, você lembra? Então, aí é muito bom, inclusive. Aí começou eu chamei o nosso diretor de marketing, o Léo, falei, Léo, é o seguinte, toda vez que a gente vai fazer call com o investidor, a gente manda o material e o sujeito, em vez de prestar atenção no que está falando, o cara vai na página 14, começa a fazer pergunta, outro está na página tal e desarruma tudo. A tese é o seguinte, nós temos um monte de estrutura, vamos fazer um vídeo de 1 minuto e meio e depois a gente começa a soltar informação. Então, eu falei, olha, eu pedi para você prestar atenção 1 minuto e meio para a gente contar essa história. Então, primeiro, 3 investidores, aí fomos para 5 caras, formadores de opinião do mercado, os 5 falaram, também pomos dinheiro, então já tinha lá 50% do que a gente precisava, a gente aumentou um pouco o tamanho do ticket. Aí fomos para mais 20 para fazer um pilot fishing. Os pilot fishing, os caras falaram, estamos dentro. Foi bom, temos sucesso. Legal. Aí fizemos 220 reuniões, das quais tivemos 180 ordens. É mesmo, bicho? Então, e das 180, era assim, nós tínhamos disponível para o mercado 1 bi, tinha 26 bi de ordem. O que é um desastre, porque como é que você divide? Você pediu 300. Eu falei, não, Thales, eu vou te dar 15. Eu falei, 15 o meu analista não vai nem olhar, vou vender essa porcaria, tá certo? Mas não tinha como dividir. Era tanto para tão pouco, e também não dá para mudar. Então me dá 4 bi, que a gente não tinha como explicar. Não tem como provar. Mas o resultado foi extremamente bem sucedido, entrou dinheiro no caixa, tá certo? A gente tem uns 2,3 bi. Entrou, isso. Né? Entrou tal, tudo, pusemos dentro do caixa, acertamos, baixou o endividamento, ficamos caixa líquido. Você não vendeu nada, não é, Pio? Não vendi, não. Não podia, né? Tem que dizer que eu queria, ficar. Eu era no conselho da Espaço Laser lá, os fundadores venderam um pedaço. Mas naquele momento, assim, a gente tinha que mostrar que a gente tinha confiança na empresa. Aliás, não, super entendo. Não, e hoje também não vendo, tá certo? Eu acho que assim, acho que tá barato. Pra que vender? Não, tá. Você pode usar atuação em garantia e pegar o dinheiro igual, pô, e não pagar imposto pela venda? Também, tá tudo certo. É isso aí, tem razão, né? Então, dentro desse negócio, aí entrou dinheiro e tal, e a gente estava capitalizado e o mercado não estava. Então a gente conseguiu, vamos dizer, vamos agora acelerar, vamos reativar o processo de crescimento e pegar esses melhores pontos. Então foi perfeito, assim. Animal, mas Deus ajudou, tá certo? Porque assim, 60 dias depois, o mercado fechou. E podia ter a melhor tese do mundo, né? Deu tudo certo, na hora certa, do jeito certo. Você podia ter tido um acidente de percurso e a empresa podia ter. Então assim, mas vocês foram muito competentes. Trabalhamos direitinho, tudo, mas estavam no lugar certo, no momento certo. E, Edgar, você e sua família mantêm quanto da empresa hoje? A gente tem hoje perto de 15%. Bacana demais.
Bacana com bons investidores. O Pátria é um grande sócio, Claro. o GIC, o CPP, tá certo? Tem bons fundos de investimento, tá certo? Para não ser injusto com ninguém, né? Claro. Não vou, mas assim, tem uma turma que apoia muito a empresa e o Abrir Capital te expõe, mas também te dá muito boas perguntas, né? Porque a turma te aperta tal, e governança, né? Governança também, então... E Edgar, ser CEO é uma pica, né, meu irmão? Tipo, e você ainda tá nessa pica aí. Qual que é a tua ideia? Quanto tempo você acha que você ainda tem nesse cargo e até você ir para a presidência do conselho e formar uma sucessão? Não, eu acho que a sucessão tá a caminho, o Diogo tá preparado, tá certo? Ele é o próximo homem? Sim, Legal. com certeza. Sem pressa. É um cara muito inteligente. Sem pressa. E trabalhador, né? Isso. Eu acho que sim, a empresa o respeita, tudo. Então, é uma questão de... Eu sempre falo para a turma que o grande entrega do empreendedor, vamos dizer, do fundador, do CEO, a frase que ele não pode ouvir, né? Que seria uma falha gritante, seria um desastre, dizer, pô, esse cara não merece estar aqui, Claro. Desqualifica o sujeito. Claro. É ter feito uma mal sucessão. Eles falam assim, Concordo. o cara saiu e virou uma porcaria. Falei, tá vendo? Não fez um bom trabalho. Não, eu falo assim, tá vendo? O cara é fundamental, olha, saiu, tá vendo? O outro que ficou não... Isso não existe, cara. Não, isso é um mau trabalho. 30 anos para preparar esse negócio. Vai sair, quando sair, o cara fala assim, você quer saber de uma coisa? Depois que ele saiu, a empresa está melhor. Os caras que estão aí estão tocando melhor do que ele tocava. Ou seja, construiu o legado, né? É isso aí. É perpetuar a companhia. Não tem pressa, vamos dizer, de falar quem vai sentar na casa. Não tem pressa. O jogo está aí e tal, tudo. E sabe o que é bacana, assim? Eu sempre falo com a turma que eu conheço que é perfil do Diogo, né? Não tem tantos, tem poucos do perfil do Diogo, infelizmente. Mas é que na real é o seguinte, o cara que ele nasce com a situação financeira resolvida, ele tem dois caminhos. Ou ele segue o caminho de ser um sucessor, que é o que o Diogo escolheu ser, né? Que é trabalhar duro, aprender, ter humildade intelectual, baixar a cabeça e tal, e não dá nada é take for granted, né? Eu vou ter que construir, melhorar o que a primeira geração construiu. Ou ele segue o caminho do herdeiro, né? Ah, meu irmão, não preciso trabalhar mesmo. Porra, daqui a pouco, se meu pai faltar, minha vida tá resolvida, os meus filhos estão resolvidos, aí o cara vai viver a vida e ele take for granted, ele não se desenvolve. Eu diria que 90% da turma take for granted, 10% é sucessor. E eu sei que isso tem muito da pessoa, porque ela escolheu fazer isso todos os dias. E, sinceramente, eu acho mais difícil um cara escolher trabalhar quando ele não precisa, do que um cara como eu que, cara, não tinha nada, morava em favela e criou as coisas, porque eu não tinha opção, eu tinha que fazer minha vida. Claro. Eu acho mais difícil o Diogo virar um Diogo do que eu virar o Thales, entendeu? E eu falo isso pra turma. Agora, qual que é o ponto que eu queria extrair de você, Edgar? Quais foram os elementos que você, desde o início, com Carol e Diogo, preocupou para poder formar sucessão? Eu acho que, na realidade, é o seguinte, até ontem eu recebi minha filha tem gêmeas, a Soraya, a Maria Clara e a Maria Paula, né? E é legal porque eu fui levá-la, assim, acho que de alguma forma, estudar em escola americana, escola cria um sentimento de dependência. Mas, ao mesmo tempo, era no Morumbi, eu trabalhei na Paulista e tal, eu não fui um pai tão presente. Então, acho que nem no caso do Diogo, da Carolina, da Camila, tudo. E eu tive a fortuna, a sorte, e todos eles saírem espetaculares, né? A Camila, radiologista intervencionista, a USP, foi passar um ano segundo tenente da Marinha, ficou naquele... Mesmo? Que bacana. Um dia ela falou para mim, pai, eu vou ter um sabático, eu recebi de graça o curso da USP, então eu vou passar um ano lá na Amazônia, cuidando de aldeia, tal, tudo, bacana, médico. hein, cara? E as meninas estão 18 anos agora, uma está em Vanderbilt, outra em Notre Dame, e uma delas estava muito doente. Você estava falando para você que... Sim. E ela estava passando mal 3 dias aí, tossindo, tal, tudo. E sorte que tinha um antibiótico que a gente receitou do médico aqui, mas ela estava com febre, até chorando, né? E aí minha mulher falou para ela, não, manda uma carta para o teu professor aí da faculdade, que eu falei, mãe, tem 3 provas, eu preciso fazer, eu não sei o que fazer, eu não consigo dormir, eu estou morrendo de frio e tal, e contando história, né? E ela mandou a carta para o professor. E o professor manda para ela um e-mail, depois ela passou para minha mulher e eu li. Então o cara falou, é o seguinte, eu não sei o que está nessa situação, eu sei que é difícil mesmo, porque você está fora, teus pais estão muito longe e tal, tudo. Eu sei que você está fazendo esforço com o teu trabalho, tudo está acontecendo. Então, assim, você conta comigo, está aqui meu telefone, dá o telefone para teus pais, eu vou te dar um ar. Que isso, rapaz, que bacana. Sem você vir aqui, porque eu vi o que você fez esse ano. Conta comigo, né?
E quando você voltar, você faz a prova. Que bacana. Então, é assim, você tira alguém, né, você fala, bom, é legal, tal, tudo. Você tira alguém daqui e leva para uma situação com 17, 18 anos de idade, Tem que se virar, né? para dividir um quarto de 12 metros quadrados, que está num beliche, que como é que chama, o negócio, o trabalho aqui, aí com uma pessoa que você não conhece, que você precisa aprender como é que você, naquele espaço de 12 metros quadrados, como é que você negocia, que hora apaga a luz, que hora... Tem toda uma história de você sai de um conforto, infelizmente tem que criar um pouquinho numa bolha aqui no Brasil. Cara de segurança. Né? Claro, né, tudo. tal. E você joga a 12 mil, não sei quanto de voo e tal. E essa turma toda, tá certo? Tá lá ralando, querendo mostrar serviço, ser independente. Que Tá? bacana. Bicho. Agora, Muito exemplo seu e da sua esposa, provavelmente. eu acho que também, vendo a gente chegar tarde de trabalho, sair cedo, tá certo? O nível de dificuldade de construir tudo isso. Então, aquilo meio que por referência e ao mesmo tempo a formação da escola, de independência, um dia minha mulher foi cobrar, falou, não, deixa eu ver tal. Eu falei, mas você tá louca? Eu queria me ver. Você nunca viu, você nem sabe você não sabe que ano eu tô. Então, assim, a gente tem indústrias que hoje estão como fala a Soraya, elas estão preparadas para a vida com 18 anos de idade. Que bacana. Então assim, tem muito Isso orgulho ajuda bastante dessa ali, né? turma toda. Né? Então, E a turma da tua casa lá, o que? É graded que você botou, é isso? os 3 primeiros Santo Américo. Santo Formação, eu estudei em Santo Américo, Tá. mas eu acho que a escola americana tal, tem americana, inglesa, hoje está vendo isso, o bilíngue, Sim. né? E acho que muito sentimento de autonomia, viu, Sim. Otário? Acho que isso aí... Foco no esporte. Isso, né? acho que ajuda. Tem algumas coisas que é super bacana. Ajuda Edgar, hoje, né, 4 anos aí pós, quer dizer, 3 anos pós IPO, né? 3 anos pós IPO. Cara, balanço positivo, negativo? Não, Você fecharia o capital da empresa se pudesse? Não, eu acho que a gente está, né, América Latina como um todo está um pouco, acho que o mundo inteiro... O mundo está amassado, né? Está amassado, à exceção dos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos hoje você vê uma bolsa pujante, então o preço de papel aqui, né? Onde isso impacta? Né? A hora que você tem um preço de papel um pouco mais adequado, você consegue fazer uma primária, promover mais crescimento. Claro. Assim, você constrói, ajuda, vamos dizer, o teu país, esses países todos, a se desenvolver, porque a hora que você está investindo, gera emprego, dando mais emprego, mais etc, obra. etc. Então a gente acaba... O direto e a saúde é o benefício indireto. Acaba sofrendo, vamos dizer, vamos dizer, não está vamos dizer, num país mais desenvolvido, que você tem custo de capital mais baixo também, você vai captar 3%, 4%. Mas o IPO nos ajudou muito, trouxe o dinheiro que a gente precisava no momento certo, claro. Tá certo? Trouxe uma boa base de acionistas, tá certo? Agora você tem, né, um conselho que te desafia, né, para fazer coisas novas, então é bom, acho que é bom, não é ruim não. E ao longo das rodadas, você foi fazendo secundária? Ao longo das rodadas Eu fiz na primeira, lá em 2019. O Series A? Os 70 milhões? Hã? Os 70 milhões você pegou uma parcela e fez secundário? Lá em 2019, sim. 19? Não, 70 milhões foi 2001, não? Não, 2001, 70 milhões não. 70 milhões não peguei nada. Eu entrou e acabou. Foi no Pátria, a primeira rodada. Primeira botei tudo no caixa. É que você falou a primeira rodada agora. Então agora, não foi na primeira. 2019 a gente pegou. 19 na rodada você fez uma secundária. Fiz uma secundária, guardei e pronto. E né? Só? É mesmo, Edgar? Mas tá bom. Tá bom, eu sei que sim, mas eu sei que tá bom. Não, eu acho que tá bom, porque assim também tem uma história, né? Quando você fala assim, mas o que é o teu sonho, né? O que você queria ter que você não tem? Eu falo, pô, nada. Tem tudo. Tá certo, eu tenho, assim, que o risco é muito grande que a gente tá sentado, né? Você larga, por exemplo, qual que é o teu custo contratado pro ano que vem, que você tem lá na Smart, na rede toda? Assim, custo contratado. Quantas centenas de milhões você tem de custo contratado, se não bilhão, né? Nós temos de investimento. Investimos esse ano no próximo 2 bilhões de reais. 2 bi. Então, ano que vem você deve largar com mais de 1 bi, concorda? Com 2. Você tá sentado em 2 bi, pô. É isso, não. Se der uma merda, o risco é muito grande, né? Não, nós tivemos isso no Covid, mas acho que não vai dar, não. Não, claro que não. Deu vamos bater na madeira aqui, mas... Nós estamos muito estruturados para isso. É claro. Não, e o nosso negócio, ele te dá uma condição diferente do negócio, vamos dizer, um pouco mais pesado. O cara vai fazer uma fábrica de cimento, vai fazer uma refinaria, tudo. Você não para na metade. Claro. Porque assim, o meu, assim, eu não tenho uma decisão do investimento de 2 bi. Sim. Eu tenho lá... Um conjunto de decisões. Um monte, assim, tem lá 300 lojas, tá certo? Que vão dar 5 milhões e pouco cada uma. São 300 decisões. Então,
Tô no meio do caminho, começou a apertar, falei, não faz Tira as próximas. um pouco o pé, né? Não faz as próximas. No ano seguinte, ela já está funcionando, É. para de fazer loja no seguinte. Aí você volta e É que baixa. a conta que eu faço, às vezes, de rodada de investimento, pra mim, cara, fez uma rodada, tem que tomar uma secundáriazinha, porque você tem que ir de risking, até pra você ter dinheiro pra salvar a empresa, se precisar, Sim, né? Eu sim. conheço tanto caso, imagina, a gente treinou 55 mil empresas nesses últimos 5 anos, né? Eu tenho 55 mil clientes aqui. E eu, pessoalmente, mentorei 5 mil empreendedores em 5 anos. Então, eu conheço muito caso. Conheço caso de cara que teve que tirar dinheiro do bolso, zerar patrimônio na física para poder salvar a empresa por causa da pandemia. Conheço cara que, cara, eu conheço tanto caso. O que eu vejo é o seguinte, uma secundáriazinha na rodada nunca faz mal. E você foi muito corajoso, você fez uma só. Bacana essa atitude, viu? Mas é que os outros momentos, tá certo? A gente tinha que mostrar comprometimento. Claro, né? Assim, claro. Você foi, eu acredito, e tá bem. Então, Sim, assim, sim. a primeira rodada foi boa, tá certo? Isso. Me atendeu, então... E a empresa hoje é pagadora de dividendo? Ou vocês reinvestem tudo? Paga dividendo. Tá? A partir do ano passado, a gente assim, vai pagar dividendo. Esse ano nós estamos pagando, mas a turma está devolvendo dinheiro. Tá sendo, nós convidamos. Quem não quiser tem lá uma condição especial para recomprar. Perfeito. Que nós estamos colocando. Eu estou fazendo, a turma está fazendo também. E tem uma turma que não vai fazer. Põe no bolso e acabou, tá certo? Cada um toma a sua decisão. Né? Quem tem aí, vamos dizer, um desafio de... Foi todo... Até eu ia conversando com a turma, chorando. Falei, todo ano a gente chega em dezembro, fechamos o caixa, o ano que vem nós não vamos precisar de dinheiro. Mas aí a máquina está tão azeitada que acaba produzindo mais lojas, mais oportunidades. Óbvio. E você acaba, vamos dizer, tendo que buscar um pouquinho de dinheiro do banco, ou então acaba, vamos dizer, zerando o teu budget e acaba não distribuindo, acaba não sobrando para distribuir tanto. Justo. Né? Edgar, para a gente caminhar para o final aqui, uma pergunta mais filosófica. Eu vou ganhar um livro, não? Você vai ganhar um livro, com Então, tá bom. certeza. Pergunta mais filosófica para a gente caminhar para o final aqui, Edgar. Se você vendesse hoje Smart Fit 100% zerasse posição, o que você faria no dia seguinte? Que eu faria no dia seguinte, cara? Você sabe que eu não pensei nesse negócio. Vai aposentar, pegar tua esposa e chega de trabalho, vai empreender de novo daqui a um tempo? Não, eu acho que empreender, tá certo? Acho que esse capital, o capital que a gente tem é um capital social, tá certo? Você tem, de alguma forma, você tem que ajudar a promover a sociedade, investir. Sim. Então, eu acho que investiria, tá certo? Não tem assim Você faria um fundo e investir em empreendedor. Isso, eu continuaria empreendendo. Eu acho que não tem, a gente tem que fazer, tem que ajudar a melhorar o país que a gente está, os países que a gente está. Então, E quem constrói o Brasil somos nós. Você né? fala, mas é seu sonho, eu quero 90... Eu conheço a turma que fala assim, vou passar 60, 90 dias, 130 dias, 60, 90 dias, vou mudar do Brasil. É chato mudar do Brasil, né? O Brasil é bom demais, né? O Brasil é ruim, mas é bom, né? Você vai morar 90 dias, vou mudar para, sei lá, Estados Unidos, para Portugal. Os primeiros 30 dias é maravilhoso, né? Os 60 também, já viajei para cá, foi para lá e tal. Quando dá 90, você fala, cara, mas... E a rotina, meus amigos... E trabalho também, né? Porque o jeito de não fazer nada precisa ter uma ciência desgraçada. Por exemplo, como é que consegue, não pode acordar cedo. É verdade. Se acordar cedo, o dia fica longo. Tá certo? Depois, você precisa arranjar o almoço, o jantar, você precisa marcar com os amigos, entendeu? Porque senão você fica com o dia inteiro sem fazer nada. Exato. Né? À tarde, é melhor ir no cinema, né? Porque tem alguma atividade. Não tem alguma coisa pra fazer, né? Vai treinar de manhã, cinema à tarde, ou golfe. Golfe também ajuda nessas coisas. Mas chega uma hora isso também cansa. É verdade. Então, o produzir, o estar ativo, vamos dizer, tá fazendo alguma coisa, né, que mude a vida da pessoa, tá certo? Você chega em casa e você fala, pô, fiz um negócio, hoje meu dia foi legal, cara, hoje eu fiz isso, ou nós... Tive esse desafio aqui, né? Arrumamos isso, ou mudamos, vamos dizer, começamos o desenho da loja, eu fui lá e falei, pô, isso tá feio, vamos trabalhar nisso. Então, o que mais a gente pode fazer para ajudar essa turma? Então, tudo isso, o ser humano precisa construir. Né? Você é da turma que quer morrer trabalhando também, então? Se Deus quiser. Você é dos nossos. Se Deus quiser, tem. Edgar, deixar meu livro aqui com você, o Nada Easy. Esse é um pouco da... Não é biografia, não, tá? Vou me matricular aqui no G4. Então eu quero você como professor. Em um programa nosso aqui, você vai ter que vir contar o case pra gente. Contar o que você aprendeu. Vai ser um prazer, Thales. Vai ser um prazer. Eu queria agradecer muito o convite. Assim, não te conhecer pessoalmente, já ouvia falar de você, sou fã, então... Obrigado. Agora com esse livro aqui, tudo. Matheus aqui, tivemos boas conversas. É uma fera, né? On e offline e tal. Então, assim, foi muito bom estar aqui. Muito obrigado. Com e sem chapéu de alumínio. Isso
Isso aí fica só pros bastidores. Turma, esse foi Edgar Corona, baita empreendedor, cara que constrói Brasil do bem. Vocês viram aí, né? Gostaram? Comenta aí pra mim no YouTube quem que vocês gostariam de ver aqui num próximo episódio do Vox. Lembra, tem que ser alguém diferente. Isso aqui chama Vox Lumis, né? Ou seja, não é qualquer podcast, é alguém que seja inteligente, profundo e que tenha capacidade de falar sobre empreendedorismo, filosofia e tudo aquilo que a gente gosta de conversar aqui. Até o próximo episódio. Valeu.